Diretamente do QG dos Gracholas, estamos aqui com o terceiro episódio do Manutenção na Escuta. Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction, né, grande parceira aí do Diário da Manutenção, que trabalha na linha de monitoramento de equipamentos aí. Inclusive na tela aqui vai ter algum QR Code, se vocês tiverem interesse em conhecer as soluções deles, basta vocês apontar o celular aí para a tela. Também tem a assistência 24 horas da Badan Eletromotores, né? Que trabalha justamente com a parte de manutenção de motor, servomotor, drive e inversor de frequência. Vai ter também o QR Code ao longo da transmissão aqui na tela. Se você tiver interesse em conhecer, basta apontar o celular para a tela. E hoje temos um grande convidado aí, né? Esperado. Ele que me atormentou durante 4 anos aí. É meu ex-chefe, Rafael Simeonato. Bem-vindo aí ao QG dos Gracholas. E aí, Rafa, qual que é a sensação de estar na presença de um ex-funcionário? Satisfatório, né? Depois de tanta espera, até que enfim chegou a nossa vez, né? De se defender. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês vão ter uma conversa hoje aqui bem descontraída, né? E trazer uns assuntos do nosso dia a dia, sobre manutenção, sobre gestão, o que a gente conseguir agregar aí, tá valendo. E ressuscitar aí, nós vamos estar fazendo. Lavando roupa suja. Mais ou menos. Bacana. Rafa, para iniciar, pior que a verdade, a gente trabalhou 5 anos praticamente junto ali, né? E eu não conheço a tua história, né, de vida, assim, porque não é comum, né, conversar sobre isso. Então, falando um pouco de carreira, como que foi a sua? O início aí. Então, eu comecei a minha carreira profissional na manutenção mesmo, ela teve início em 2010, né? Então, antes disso já foram várias funções que passei, de frentista de posto, aquele trabalho para ir conciliando a faculdade com o dia a dia. E depois foi aparecendo algumas oportunidades. E até que apareceu num frigorífico, no abatedouro, uma vaga de mecânico. Então eu estava no terceiro período, né, da faculdade, consegui entrar, fazia tecnólogo em manutenção industrial, entrei no frigorífico, nessa área aí, onde trabalhei aproximadamente 1 ano e meio, na função de mecânico, e daí surgiu a vaga de eletromecânico, isso dentro na mesma empresa. Até tem uma curiosidade referente a isso, que eu tinha muito medo da altura, né? Então, quando surgiu essa vaga, me chamaram, vai ter uma vaga e tal, você está capacitado, a gente gostaria de ver se você tem interesse, ser promovido e tal. Eu pedi para pensar, né? Não dei a resposta se eu queria ou não. Eu falei, eu vou para casa, eu vou pensar, porque se eu passar para eletricista, eu tenho que subir em escada, né? Até então não subia. Mas daí, deu certo, eu entrei, trabalhei um período de eletromecânico, então na função, e de dentro da empresa, da manutenção que a gente tocava, tinha algumas frentes, e nessas frentes que a gente foi abraçando. Aquela era uma época que a gente tinha bastante obra e bastante extra, então, que nem dizia um colega nosso, quanto mais sangue, mais murcia, né? Então, quanto mais extra conseguia fazer, mais tirava, né? Então, a gente foi abraçando essas frentes ali. Então, perto de 2013 ali, eu passei para encarregado de manutenção. Então, a organização era, então, um gerente de manutenção, um supervisor e um encarregado, para os 3 turnos. Trabalhei ali um período de 1 ano e pouquinho de encarregado. Depois eu passei para supervisor de manutenção. Daí supervisor, sim, eu fiquei próximo de 6 anos na função de supervisor de manutenção. E perto de 2019, aí surgiu uma oportunidade de sair da área da manutenção em si, foco de manutenção. Isso tudo dentro da mesma empresa, né? Então eu saí de supervisão de manutenção e fui para supervisão de utilidades. Então ali eu cuidava da manutenção externa e também toda a parte operacional. Tratamento de água, tratamento de efluente, secagem de lodo, caldeira. Então aí foi de grande validade para minha carreira profissional esse período que eu passei, porque o operacional ele é totalmente diferente da manutenção. Então, quando você trabalha com operação, com gestão da operação, isso eu tive grandes aprendizados com a equipe e também com o fluxo do dia a dia, nessa área ambiental, parte de caldeira. Então, ali eu consegui
alavancar. Além da manutenção, conseguir pegar essa parte um pouco mais global. Mas muda muito você, supervisionar mantenedores e supervisionar operadores, né, no caso? Porque quando você for... Quando se fala de você supervisionar uma equipe de manutenção e uma equipe operacional, o que muda pouca coisa, vai ser o conhecimento, a escolaridade, muitas vezes. Uma Conhecimento manutenção, básico ele deles. tem ali ou um superior ou um técnico. Mas, às vezes, você aprende muito mais com um operador lá que ele não tem estudo nenhum e ele tem uma grande bagagem que ele traz com ele. Então, eu nunca tive dificuldade em trabalhar indiferente se era com pessoas capacitadas, com pessoas com faculdade, com pós-graduação, ou pessoas que não tinham estudo. Você tendo respeito com as pessoas, compreendendo elas, sabendo que você está trabalhando com pessoas e não com máquinas, que existem sentimentos, existe tudo por trás. Depois nós vamos conversar sobre os teus sentimentos, que eles são um pouco fora do que eu estou falando agora, entende? Você consegue sim ter bons resultados e com humildade você consegue aprender dessas pessoas também. E daí no último, ali metade de 2021, foi 2022, ano passado. Aí surgiu uma oportunidade para a área de coordenação de manutenção. Isso na mesma empresa, né? Então, eu passei para coordenador. Então, de coordenador, eu fiquei uns 8 meses na função de coordenador. Então, até no começo do ano, ocorreu algumas coisas na minha família, né? A parte de saúde, que me fez repensar algumas coisas de vida. Então, nesse ano ali, foi um ano bem... vários acontecimentos, transformador. Teve o nascimento da minha filha, teve um probleminha de saúde que já está resolvido com meu pai. Então, eu comecei a repensar um pouco o que é a vida, o viver. As prioridades. Então, foi ali que no começo do ano, então, eu tomei a decisão de estar saindo e abrindo um negócio próprio. Junto com essa bagagem, com esse aprendizado que eu tive dentro dessa empresa a qual eu trabalhei. Então, sou muito grato por isso, porque além de tudo que eu tenho hoje, ter saído de lá, o sustento, o aprendizado você não deixa a hora que você assina lá o teu pedido de demissão. Ele sai contigo. Então, é esse aprendizado que hoje eu estou conseguindo aí, junto com o meu sócio, alavancar o nosso próprio negócio. E como que é o nome do negócio? Já faça o merchandise aí, né? Que só não vai ser patrocinador, não, nós vamos chegar lá. Não, nós estamos a EletroBS, então ela é uma empresa especializada em manutenção. Então a gente presta manutenções preventivas e corretivas e instalações elétricas. Então, o que seria? Entre eu e o meu sócio, que é o Rodrigo, ele também trabalhou no mesmo frigorífico, são 13 anos de experiência dele, mais 13 anos de experiência minha. Então, a gente consegue levar para as outras empresas a manutenção em si. Uma manutenção de uma multinacional, a gente está conseguindo levar para as empresas pequenas. Que é o quê? Uma manutenção preventiva, uma inspeção preventiva, uma manutenção corretiva, mas aquela manutenção que hoje tem empresas pequenas que não tem manutentores dentro, né? E terceirizam, eles né? Terceirizam. Mas é aquela terceirização que o cara vem aqui, ele troca a peça e vai embora. Apaga fogo, né? A gente vai lá, troca, fala, beleza, mas aqui se fazer uma lubrificação, o próximo rolamento você não vai trocar com 6 meses, você vai trocar com 2 anos. Então, a gente pode fazer uma periodicidade de lubrificação, uma inspeção, um reaperto. Então, essa é a ideia, de poder trazer para as pequenas empresas essa manutenção que existe nas grandes Criar hoje. uns planos, né? Planos de manutenção é o que, para quem é de empresa grande, né? É tipo comum, né? Do dia a dia. Mas empresas aí, micro empresas ali, tem, sei lá, 6, 8 funcionários, não viabiliza ter uma equipe interna de manutenção, né? É bem interessante essa parte aí, né? De você ter uma empresa que consegue te dar um rumo, né? Sim. E ajudar, e os dois juntos crescem, né? E aí vai evoluindo a indústria, né?
A sua formação é tecnólogo em manutenção industrial? Eu fiz pela UTFPR, tecnólogo em manutenção industrial. Depois eu fiz pós-graduação em gestão de produção. Gestão de produção, né, no produção. caso. E aí a tua carreira na manutenção foi tudo dentro do frigorífico? Foi toda ela dentro do frigorífico. Trabalhei uns 2 anos antes de entrar no frigorífico, né? Então, eu trabalhei com um cara que fazia instalação elétrica e também numa metalúrgica. Mas eu era aquele cara que fiquei 2 anos trabalhando e não aprendi nada, entende? Só chegava de manhã e esperava o final do dia para ir embora, né? Novo lá, com seus 18 anos. E em vez de já começar a aprender, mas então minha carreira começou mesmo dentro do frigorífico, foi onde que agora eu estou estudando, estudava à noite e no outro dia ia lá, colocava em prática, olhava as coisas, se interessava pelas coisas. Né? Que eu acho que é o mais importante, porque justamente igual você pode estar na área que for, né? Se não tiver interesse, vai ser perdido, né? Eu sempre digo assim, indiferente se você vai ir na aula ou se vai ir no teu trabalho. Se você for na aula e a tua aula começa às 7 até às 11 e você tá lá, esteja lá. Aprenda o que tiver que aprender. O teu corpo já tá lá, você já tá lá. Então, se você se colocar naquilo, você vai pegar conhecimentos de lá. E a empresa, a mesma coisa. Se você passar dentro de uma empresa 8 horas só passando lá dentro, vai passar o tempo, você vai receber lá o teu salário. Agora, se você se interessar nos momentos mais tranquilos por coisas novas, às vezes essas coisas novas que vão te levar para frente. E assim, o melhor lugar que existe para você aprender é no CNPJ dos outros. Porque o dia que você tiver o teu erro, ele vai te custar. E às vezes no CNPJ dos outros, quando a gente fala que você é um empregado, ali você está aprendendo. Ali você trabalha com pessoas com conhecimento maior que o teu. Então você pode achar aquela pessoa metida. Ah, não, cara, você acha. Tá? Ou você pode se aproximar dela e pegar o que ela tem de bom. Dá o teu melhor pra ela e pega o que ela tem de bom pra você. Como é aquela frase que você falou antes de começar aqui no off? Qual delas? Pega... Como que você falou? Pega a caneta e o... Falando! A frase, me largou uma frase aqui antes de começar. Depois eu lembro ela, eu falo de volta agora. Uma frase profunda ali que até me arrepiou na hora que ele falou. Mas bacana. Falando aí agora de indústria, né, Rafael? É meio que comum do público do diário saber qual foi a maior gambiarra que você já precisou fazer aí no tempo de indústria. Se tu lembra. Não sou muito de fazer a gambiarra, né? Eles sempre falam isso. Às vezes é necessário. Dentro delas, né? Vamos dizer uma. Teve, eu não sei se você não estava junto, mas se não estava, você estava lá na programação, lá no PCM, porque para acontecer o acontecido, entende? Conta aí que nós já lava roupa suja já, não fui eu. Eu estava fazendo uma manutenção num sábado à tarde, era só trocar um rolamento, só troca o rolamento que vai eliminar a folga, né? Era uma máquina que ela retira a papitraqueia do frango, então ela tem uma roda, um rolamento central de 1 metro, 1,20 m de diâmetro, 1.200 milímetros de diâmetro, já que o Bruno falou que não pode falar centímetros, né? Não. Ou 1,2 metros, para deixar mais... Todas as linguagens. Daí foi retirado, era só trocar o rolamento, porque o rolamento estava com folga, né? Quando foi retirada essa roda fora, descobriu que não era folga no rolamento, e sim no alojamento onde ia o rolamento. Então, o rolamento era um 6308, e a capa externa dele dançava dentro da... Então, foi devido a uma... Como é que falava mesmo lá? Era... Uma má verificação, uma má inspeção? Uma CO, né? Essa é uma CO, foi devido a uma CO, a cagada operacional. Quando ele vai levantar a máquina, ela tem que estar posicionada, né? E daí o operador não cuidou, e daí ele colocou ela a levantar e ela acabou atravessando a roda e trabalhou com ela atravessada. Daí comeu, era alumínio, né, contra o rolamento. Aí beleza, nós estávamos num sábado, eu posso falar assim, né? Lógico que pode, o quê? Eu tô falando, né? Tá, daí era um sábado, né, não tinha torno, até tinha que ser um torno grande para poder pegar uma peça desse tamanho. E aí o que nós vamos fazer? Aí tinha que montar, tinha que rodar na segunda-feira, não tinha peça. A gente pegou uma resistência do embalador,
e dois equipamentos de precisão, que um era a bigorna e a outra a mareta. Então a gente foi batendo ali até chegar na micragem que a gente necessitava de aperto entre essa roda e o rolamento. Colocou essa volta de resistência ao redor batida e montou. Deu 4 meses depois para chegar a peça lá. Níquel cromo, né? Essa resistência. Mas ficou, ó, Rodou. melhor coisa que tinha. Não sumiu a folga, ficou coisa... E daí ainda foi feito uns furos e uns passantes para apertar uns mosca. Para travar. Para travar a roda no rolamento. É a garantia, né? Essa foi a aquilo era para dar garantia, senão não dava garantia. Nossa. Pensar, foi 4 meses para chegar aquela roda. Agora que você falou. Eu tava lá no PCM. Tava lá no PCM mesmo nesse era caos. demorado aquela época lá. Agora tá melhor. Depende, né? Da perspectiva de melhor. Depende da onde vem essa peça, né? Agora tá melhor, vem daqui, né? Mais pertinho. Agora, quando é importada aí... Olha, era nacional a máquina e ainda demorou 4 meses para chegar a peça, né? Imagina se fosse uma importada da vida. Jesus amado. Lembrando aí, né, pessoal? Já se inscreva aí no canal, no Manutenção na Escuta podcast aí. Deixa o joinha também. Era para me ter pedido no começo da transmissão, mas eu acabei me esquecendo. Já também compartilha com a sua equipe que tiver de folga aí nessa sexta-feira. Já manda aí, já interage aí nos comentários aí, faça pergunta pro mestre Rafael aí. O cara tem uma puta de uma bagagem aí, né, em frigorífico pra conversar. E é isso aí, outro gambiarra aí que você lembra de bate feito? Eu presenciei uma num lugar. Mas não fui eu. Mas não fui eu. Não fui eu mesmo. Tinha um refletor que não desligava. E ele ficava direto ligado. E eu acho que foi o mecânico, o eletricista lá. E daí ele não compreendia por que ele não desligava durante o dia. E daí, em vez de procurar a fotocélula, ele resolveu o problema de outra maneira. Foi lá com o contemporizador. Na saída do disjuntor com o contemporizador. Ligava às 6 da tarde, desligava às 6 da manhã. E funcionou. E a fotocélula estava colada. Entendi. Achou outros métodos de resolver. Não é uma gambiarra, problema. mas é um ajuste esse daí, né? Será que se enquadra como gambiarra ou ajuste técnico? Métodos não ortodoxos de manutenção, né? Que o ortodoxo é trocar a fotocélula, né? Mais ou menos. Colocar agora no temporizador. O cara se superou. Meu Deus do céu. Agora que você falou de refletor, eu lembrei de um caso lá. Tava eu com um outro, com o Anderson, lá no... Lembrei aquela do refletor do vídeo lá. Pisca-pisca? Não, daquela que vai fazer um vídeo que não era vidro. Esse é um caos. Esse é um caos pra depois na conta esse. Mas desse daí, tava eu com o Anderson lá no forro, mexendo umas iluminação externa plataforma. E vá saber o circuito que tava aquela iluminação lá. Aí pegamos, cortamos um cabo lá, né? E medimos. Aqui tem tensão. Logo, daqui pra lá não tem, né? Largamos no chão, fogo, só faísca voando, meu Deus do céu. Emendemos só o outro refletor que era pra instalar e olha, o próximo turno que se vire. Meu Deus do céu, vai entender. Tinha tensão dos dois lados. Tinha tensão dos dois lados. E era um circuito simples, não tinha nada de diferente. Vai saber Deus o que aconteceu lá. Às vezes acontece. Os mistérios do forro dos frigoríficos, né? Agora já que você tocou na ferida desse refletor aí, você conta o caos ou eu conto? Não, tinha um refletor. O refletor é bom. Não, questionável, né? Só que existia uma dúvida se a lente dele era de vidro ou de policarbonato. E daí uns falavam que não quebrava, o outro falava que quebrava. Aí vamos fazer o teste, né? Você começou a fazer o vídeo. Antes disso, a gente teve que fazer esse teste e descobrir isso por conta de uma auditoria que ia ter, né? E aí, o vídeo ia ser uma prova, né? Ia ser uma prova, por quê? Porque o cara poderia questionar, eu acho que questionou ainda, né? Ou não foi questionado? Eu acho que não foi questionado aquilo lá. A gente, só, assim, o seguro morreu de velho, né? Então, para ter essa garantia aí, se o cara questionar, não é vidro aquilo lá, daí ia ter essa prova que se quebrasse ele não
não iria estilhaçar, né? Então... Daí você estava gravando, né? Você não fazia vídeos ainda naquela época, né? mas você já estava fazendo uma gravação. Tinha aptidão já pra isso. Eu peguei a marreta, né? Dei 4 marretadas, não quebrou, você encerou o vidro na 5ª marretada que eu dei. Não achamos nem os pedaços mais da lenta, né? Mas conseguimos provar aquele lá, ele é um material resistente, só que é resistente só a 4 marteladas. A 5ª ele acaba... Chegamos à conclusão que 4 marretadas ele aguenta, né? Na 5ª já era. Deu aquele... né, resistências dos materiais ali. Fundo de... Esqueci agora. Bom, agora a gente falou de gambiarra, né? E dentro da indústria, nesses seus 13 anos de indústria, qual foi o maior BO que você já presenciou, assim, em questão de dificuldade de manutenção? Se tu lembra, ele bate pronto aí. Vai pensando, enquanto isso eu vou fazer a chamadinha, né? Pra audiência aí conhecer a Traction, grande parceiro do Diário da Manutenção, aí trabalha na parte de monitoramento online de equipamentos, e também, né, a Badam Eletromotor, que trabalha na parte de rebobinagem de motor e servomotor e drives né, de controle de servomotores e inversor de frequência. E também convidar vocês para conhecer a lojinha do Diário, né? Onde temos a caneca, moletom, camiseta, chaveiro, tem de tudo lá. Meu Deus do céu. Vai crescendinho a lojinha. E aí? Lembrou de algum... é tanto BO que você não sabe qual que foi o pior, né? Na hora é difícil de lembrar, né? Eu sempre lembro daquele contrapeso do túnel lá. Porque aquele lá foi traumatizante e eu nem mexi o céu. Não, mas eu passei uns par de trauma com aquele de transferidor lá. Qual deles? O transferidor da evisceração. Da evisceração. Aquele lá, umas 4 paradas da Bate Grande, eu tava junto. Teve uma vez, nós estávamos tentando passar, ele tinha dado problema, isso ainda quando a empresa era mais outra. perto, acho que senão... Ainda... Você tá falando aqui, sua voz é alta aí pra xingar os outros, né? Tá bom. Então, ele tava dando falha e não rodava mais o processo, era um turno só de abate naquela época lá. E daí eu comecei a mexer, era 1h da tarde. Aí peguei a lista de parâmetros e vai. Deu umas 7 horas da noite, era quase, nós estava ainda lá e não saía do chão. Eu falei, não, vamos parar e vamos jantar. Na volta da janta, daí a gente conseguiu descobrir, ele tinha uma somatória de erro que ele dava, porque ele pegava o sincronismo, né, de 2 encoder, era um inversor de ambos, e daí ele ia buscando essa sincronização, e ele armazenava esses erros. Então lá era 1 milhão, lá vai pedrada de erros. E ele tinha chegado naquilo lá, tinha que entrar naquele parâmetro e zerar. Então já estava rodando uns 3 anos aquele inversor. E daí na volta da janta do secamento fresco, assim, sabe quando você abre um manual assim, naquele lugar? Naquele lugar tava uma manchinha de graxa em cima, assim, você foi limpar e viu. Marcado. E daí era aquele parâmetro lá, daí a gente conversou com os técnicos que estavam apoiando remotamente e foi conseguido, mas foi um dos dias que mais maçante, assim, E fora isso, quebra de giro freezer. Nossa. Quebra de giro freezer, acho que era uma das piores ali. Eu presenciei 2 que derrubou um lá. Que lá você... E a caldeira velha que furava a cada 15 dias. Ali era triste. Não sabia qual domingo você ia ter que ir lá fazer uma solda. Fazer a solda. Terminava de soldar, pressurizava pra ver se ficou boa a solda, ela rachava, né? Lembra, e o caos do gerente? Como que é o caos? Tinha dado uma parada a bate, né? Por causa que a caldeira furou. Ele esguichava vapor dentro da fornalha, né? A gente apagou o fogo e esperou. E nisso, ele chegou e pediu pro operador lá, né? Falou, por que não entra e solda? Não, porque tá quente a fornalha, né? Tinha que esperar ali umas 4 horas pra poder descer alguém. Ele falou, pede pra alguém pegar uns 3 carinhos de gelo lá e jogar dentro. E o operador saiu atrás dos carinhos de gelo, né? Eu encontrei ele e falei, não, só calma. Será que dá uma cagada jogar? Já some a caldeira já. Meu Deus do céu, vai cair as ideias, né? E pior é que assim... É pra ver como é que você reage, né? Não, mas é complicado, né? Porque veio de um gerente isso aí. Sim.
gerente já tem, né, a voz da lei, né, dentro da indústria. Ainda me larga uma dessa, o operador ainda vai lá jogar, pronto, já. Era só um dia, agora são 4, 5 dias. Meu Deus. O do Giro Freezer, eu lembro uma vez que caiu lá, foi lá em cima, desceu 6 andar dele. Daí Giro Freezer, já foi conversado, acho que aqui no Giro Freezer, que é basicamente um congelador espiral de carne, né? Vai entrando no produto. É um freezer que gira, né? Por isso que é Giro Freezer, né? Faz sentido, não? Isso. Aí, ele é vários andar, né? E aí deu um enrosco lá e desceu 6 andar lá. O sistema de segurança muito eficaz que era, né? Não detectou essa falha. E foi pra baixo lá, esses andares. E dá uma raiva, cara, que você pegava com a lixadeira, você levava choque da lixadeira, se ela encostasse no... Meu Deus do céu. Agora você me fez lembrar um dia trancou a bomba do dorso. Aqui. E daí a gente foi lá pra destrancar, a gente colocou, acho que era 10 ou 11 quilos de pressão no compressor de ar, né? E daí abrimos as guilhotinas, fechamos a guilhotina manual e deixamos a de baixo, pressurizar com... Acho que era 11 quilos no compressor. E depois abrimos e aquilo destrancou que chegou a atravessar o subproduto lá embaixo. Aí beleza, resolvemos o problema. Cheguemos com o tempo, nosso antigo chefe lá. Lá destrancamos e tal. O que fizeram? Não, a gente colocou em 11 o compressor. E a válvula livre não abriu? Eu falei, não abriu. Ué, mas era pra ter aberto. Não, ela tava na oficina, né? Tinha colocado um tampão no lugar da válvula livre da bomba, né? Confia, né? Confia, vai aguentar a tubulação. Abriu a válvula livre? Não, ela tava na oficina, né? Tava sem, né? Não vai abrir mesmo. Jesus amado, estoura já o pulmão. Meu Deus do céu, é vida louca mesmo, né? Viu, dessa parte, como você foi supervisor e coordenador, o que muda tanto de um pro outro? Porque pra quem é peão igual ó, parece que só quem manda mais, né? Mas assim... Continuava sem fazer nada, olhando debaixo assim. Igual o mecânico lá pro PCM fala isso também, né? Eu fui PCM daí, nós sabemos os estresses que sofre, né? Mas... Não, muda bastante coisa. Eu não... Esse período que eu fiquei, ele foi de bastante aprendizado pra mim, porque muda... Eu dizia que muda tudo, cara. Porque o supervisor, ele tá mais próximo do operacional ali, do dia a dia, ele consegue se envolver em algumas coisas. E já a coordenação, você vai se envolver na parte mais macro das decisões, entende? Então, custo, as manutenções, às vezes você tem que decidir o que você vai fazer, o que você não vai fazer dentro daquele mês. Por quê? Porque através se tá tendo venda ou não tá tendo venda, então às vezes você tem que se organizar. O que antes você cuidava uma área, que é a manutenção, você passa a cuidar 3 áreas. Então antes você era o supervisor e depois você passa a ter 4 supervisores abaixo de você. Então muda bastante coisa, mas não é difícil de se fazer. Eu ocorreu um período aí de adaptação, mas basicamente é o que? É você trabalhar com seus supervisores, com seus líderes e com a sua equipe, entende? Então, e tem que ter confiança. Você não consegue mais, vamos fazer essa parte assim, e ir lá olhar aquela parte. Você não tem mais tempo para isso, para estar em todo lugar. Por quê? Porque você começa a cuidar de tudo. A coordenação, ela é algumas empresas usam um coordenador, algumas empresas usam um gerente de manutenção, né? É o nível, então, onde você está responsável por todas as áreas, né? E a manutenção, você é responsável, então, pela manutenção em si. E o coordenador, ele cuida da operação, da área externa, de água, fluente, caldeira, refrigeração. Energia. Então, tem tudo, energia, tudo vem dali, entende? Então, você tem que ter braços que te ajudem a caminhar. Entende? Então, basicamente é isso. É isso que vai facilitar essa caminhada. Eu sempre dizia, a gente tinha, nos períodos que eu fiquei na gestão, nós tínhamos reuniões semanais. Toda sexta-feira tinha uma reunião com toda a equipe, onde a gente falava
os principais assuntos da semana, esclarecia como a empresa estava indo, se ia ter uma obra nova, se tinha uma máquina nova, falava sobre segurança, falava sobre qualidade, sempre para deixar todos próximos. E uma das coisas que eu falava assim, uma empresa, hoje, se você tirar um gerente, um coordenador daquela empresa, tira hoje, a partir de amanhã ele não trabalha mais, ela continua fazendo o que ela sempre fez. Se ela bate frango, ela vai continuar, se ela é uma metalúrgica, ela continua, porque quem faz é o chão de fábrica. É a equipe que faz. Um gestor sem uma equipe, ele é nada. Uma equipe sem um gestor, ela só é uma equipe sem um direcionamento quando deu num problema grande. Só isso. Então é isso que muda. A equipe, ela sabe o que fazer no dia a dia. Ela sabe, cada um sabe. O eletromecânico sabe o que ele tem que fazer, o mecânico sabe. Aí, quando ele se depara com um problema grande, sei lá, precisa trocar uma peça, não tem. É uma peça muito cara, nós vamos conseguir comprar, não vamos. Aí começa a subir os níveis. Ah, daí meu supervisor, o que nós vamos fazer? Eu não consigo fazer hoje, quando nós vamos fazer? Daí você entra numa parte de organização da manutenção. Mas o executar a manutenção, ou fazer aquela fábrica andar, isso as pessoas sabem. Então você tem que ter essa ciência que o gestor, o supervisor, o coordenador, sem a equipe ele é nada. E a equipe sem é só uma equipe que está tocando, ela continua fazendo o que ela sempre fez. Só na hora de tomar as decisões, daí não pode 20 cabeças tomar uma decisão, porque cada um tem uma visão diferente. Por isso que você tem que ter uma, às vezes, acima de 20, para falar, não, é aqui que nós vamos. Aí depois você tem, que nem numa coordenação, uma acima de 68. Não, realmente vamos manter. Então é só para as decisões maiores ser tomadas com uma efetividade. Agora, o dia a dia, quem toca é o... E essa reunião, quando juntava tudo, supervisor, produção, confusão lá, gritedo, dava muita briga e essa parte... Dava. Até uma época dava bastante. Até que depois você aprende que o silêncio ele é valioso, às vezes. Entende? Ela dizia... Minha esposa tem uma frase que ela sempre fala, né? Que às vezes é melhor você ficar quieto, as pessoas achar que você é um idiota, do que você abrir a boca e elas ter certeza, né? Então fica quieto às vezes, que guarda a tua opinião e fica quieto, né? Não tem muito... Então, às vezes, você numa reunião, se você entrar mudo e sair calado, às vezes você sai ganhando ainda. Claro, não é de deixar de dar a tua opinião, não é de deixar de colocar o teu ponto de visão. Mas tem reuniões. Vai fazer a pergunta da reunião pra mim? Eu já vou responder aquela pergunta da reunião. Tem reuniões que elas são assim, ó, isso eu não gostava, cara. Aquela reunião que você entra pra discutir um assunto e você sai da reunião e o assunto ele continua em discussão. Não. Se você vai fazer uma reunião, é para discutir, para resolver o assunto. O mínimo que você tem que sair é com um plano de ação. Que é quem, quando e como. Se é pra se reunir e ficar meia hora falando e não falar de ações efetivas, a reunião não serviu pra nada. Famosa reunião que poderia ser um e-mail, né? Faz um e-mail e fala, é bom cada um pensar um pouco sobre isso. Não, você vai lá, eu acredito que dentro da empresa em si, o eletromecânico ele tem as suas responsabilidades de eletromecânico. O mecânico tem responsabilidade de mecânico. Cada um tem as suas responsabilidades. Então, se eu estiver fazendo uma reunião, eu posso ser direto. Falar, a partir de hoje você fica responsável por cuidar essa máquina. Elas são tuas. Quando você dá um dono para as coisas, isso aqui ficou contigo. Depois eu conto do que você era dono lá, tá? Isso aqui fica contigo. Você resolve o problema. Agora, quando você deixa as coisas no ar, tipo, viu, fulano? Cada um pega um chapeuzinho, põe na cabeça e sai. Os proativos, eles vão pegar, eles vão fazer. E tem pessoas que não, elas viram as costas e saem. Então, fulano, a partir de hoje, você é responsável por isso daqui. Você é responsável pela manutenção desta máquina. A gente trabalhou longos períodos no frigorífico com a manutenção, ela não era por setor, né? Tem algumas empresas que trabalham com a manutenção. Tem vários modelos de gestão de manutenção, né? Então você tem manutenções que elas são feitas por setor, tem manutenção que o mecânico atende tudo. E ali a gente tinha essa maneira. Então o mecânico atendia todas as áreas. Ela é vantagem até um tamanho da empresa. Quando a empresa se torna muito grande,
você acaba correndo demais e é muita máquina para o mecânico aprender. Então você acaba perdendo um pouco aquele mecânico especialista, né? Então quando você deixa ele mais num lugar, ele se torna melhor naquilo. Em contrapartida, esse tipo de manutenção, esse tipo de gestão de manutenção, pro mecânico ela é muito boa. Por quê? Porque você não fica preso só naquela máquina, só naquele setor. Cara, um dia você tá mexendo na caldeira, outro dia você tá mexendo na uma outra máquina lá dentro, outro dia você pega um monte. Só que para você formar um mecânico um eletromecânico, um mecânico, né, você falar que o cara é bom, que o cara tem uma fábrica inteira, é uns 3 anos aí de um cara bem proativo. Então algumas empresas elas trabalham por setor. Aí o setor é o quê? 2 pessoas por setor, quando um pega férias fica o outro, mas fica um pouco mais limitado a essa área. A gente trabalhou com algumas pessoas por setor e isso a gente viu o que tem ganho. Então do setor de evisceração a gente, um exemplo, a gente foi o primeiro que a gente começou, colocando um mecânico só para aquele setor. Então começou a acabar aqueles problemas, era muita contaminação, então o cara vai ficando bom naquilo e daí ele vai conseguindo resolver aqueles probleminhas. O cara trabalhou ali 1 ano e pouco, muito bom naquilo, acompanhou todos os técnicos nas revisões e foi embora, foi trabalhar de técnico para fazer a revisão daquelas máquinas. Eu não vou usar nome porque o meu advogado falou que é só para eu falar dos acontecidos e não usar nome. Não, então, é que vocês não estão vendo, mas tá toda a equipe de advogado dele ali, ó. Eles fazem prancheta, fazem sinal, ameaçam a gente também, né? Porque daí, eu na verdade questionei eles, né? Cadê o atestado? Porque esse episódio que era pra ter acontecido semana passada, né? Aí ele mandou um áudio assim, ó. Viu? Não vai dar pra ir. Tô sem voz, como que eu vou me defender? E aí agora tá tossindo agora pra dizer que ainda tá ruim, né? Que fez um esforço pra vir. Não, eu sem minha voz são nada, cara. Sem minha imponência. Sem minha imponência, tá louco. O Rafael era legal que se você media o nível de estresse dele, primeiro que aparecia mais 2 veias aqui, ó. Aí ele tava meio estressado. Aí ele começava a roer aqui, ó. Na hora que ele chegava nesse aqui, gente, não dava nem falar bom dia pra ele. Ó. Se falasse bom dia, ele até falava bom dia pra você! Não, não era tanto assim. Só não podia pisar torto. Há controvérsias, mas tudo bem. Não podia pisar torto, né, cara? Tipo, às vezes você fazia todo dia aquela coisa, né? Mas daí aquele dia eu... Aquele dia não. fazendo, entende? É verdade. O dia de pedir folga era quando ele tava tomando café, parceirinho. Ele tava em pé na frente da técnica tomando café, porque nunca acontecia, né? Sempre ia lá e chamava um otário pra levar pra ele lá na sala dele, né? Às vezes ele era o otário, né? Mas tudo bem. Mas assim, a folga, né? Agora que você falou. A gente ouvia bastante. Mas eu precisava... você vai vir trabalhar no domingo, né? A gente tinha... Às vezes fazia manutenção nos domingos. E daí tinha o DSR pra tirar. Quero folgar sábado. Quero folgar... Pede pra mim. Quero folgar segunda. Não, o sábado. O sábado, né? Sábado agora... Você vem trabalhar domingo? Não. Não, fala que sim, você tá. pede a folga sábado. Desculpa, por sábado. Claro, chefe! Venho sim! Daí eu tenho que marcar todo DSR durante a semana. Sábado. Não, se for sábado, eu trago você no sábado, faço serviço no sábado, não precisa trazer no domingo. Né? Qual que é a lógica de eu te trazer no 100% no domingo e te dar folga no sábado, que tá parado o processo? Então não tem lógica, você tem que pensar um pouco com o olhar da empresa também. Quero folgar segunda, então. Né? Você vai vir só pra ganhar 100% e folgar no sábado. Então, eram algumas coisas que às vezes as pessoas... mas por que não? Cara, o sábado é o dia que o processo... Isso eu tô falando no frigorífico, né? É o dia que o processo tá parado. Então, uma pessoa menos ali, ela faz falta. Então, não era porque não queria ou porque... Não, se você pensar em entrega, a falta da pessoa no sábado, ela é muito maior do que durante a semana. Durante a semana você tem um processo rodando, você tem mais pessoas... Mas os sábados tem a máquina ali parada, disponível para fazer uma inspeção, uma manutenção. Então, quando você pegava o sábado e o domingo, era 2 dias de inspeção. Então, se você desse um DSR pro cara lá no sábado, você perdia essa pessoa. Você perdia 8 horas de serviço de inspeção, 8 horas de serviço de manutenção. Mas aí, quando é olhado pro gestor, o gestor é ruim, ele não me dá a folga no sábado. Mas é ruim. Não sei o que, não tá me vendo, dá. gente? Não, a gente não gestor passa não de é horas pra ele. ruim. Esses coordenadores, supervisores aí, veem a gente como horas. Volto horas a dizer. Cada
função tem as suas entregas que devem ser feitas. Então, lá o eletromecânico ele tem que entregar, o mecânico ele tem que entregar, o supervisor ele tem que entregar. E, cara, o dia que você parar de entregar, você vai descendo indo. Não tem... Vai chamandinho. Não, mas... você tem duas coisas. Você é bom para uma empresa enquanto você está conseguindo trocar o teu serviço pelo teu salário. A partir do momento que o teu salário se torna maior do que a tua entrega, você cuida. Daí é perigoso. Porque começa a ficar perigoso. Né? Então, normalmente, a gente sempre entrega um pouco a mais do que a gente ganha. Então, a gente sempre tá a mais. Tem aqueles que ficam na linha neutra ali, né? Mas aqueles que estão abaixo tem que se cuidar. Eu tenho um ditado, esse aí dá pra pegar caneta e papel e anotar, né? Que... Dá aquele até um do tempinho, leão, eu já te contei do leão, né? Vai dar até um tempinho pra dar tempo da turma pegar. Se um dia você tiver caminhando vamos supor lá que você vai lá, é safari que faz lá na África, né? Uhum. Você tá lá, você e teus amigos, você e tua equipe de trabalho. E aparece um leão. Você não precisa correr mais com o leão, você só precisa correr mais do que os outros, né? O primeiro que ele pegar, você foi. Então, se são 20 numa equipe de trabalho, você não precisa ser o melhor, mas não seja o 19º, 20º aí, porque o dia que vir um corte custa, então se você conseguir ficar lá no 11º, você tá no meio. Então, dificilmente vão falar, não, corta a equipe pela metade para pegar o 10º, né? Mas podem falar, corte em 2% da equipe, são 4. Então, você cuida desses 6 para frente. Frase. Tem que ir se cuidando, né? Olha então, o corte que chegou aqui. Você não precisa ser o melhor, mas não seja o pior. Cara, mas não é que não precisa ser o melhor. Eu digo assim, dentro de uma equipe, você sempre vai ter aquelas pessoas, os caras bons, os caras foda, que você fala, nossa, o cara entende muito. Cara, olhe para esse cara, você tem que ter alguém que você admira dentro da empresa. Tem que ter. Senão você tá no lugar errado. Se estiver num lugar, fala, cara, não, aquele cara lá eu admiro, eu quero ser igual a ele. Então comece a olhar o que ele faz, a olhar o comportamento dele e se torne ele. Então você é muito o que você enxerga, o que você fala e o que você quer ver. Se você começar a reclamar do funcionário, você tem duas opções. Olhar para aquele cara que é proativo e faz as coisas, que é aquele cara que pega, puxa, faz, e ir junto com ele, que aquele cara ele tá fazendo a mais do que ele ganha. É aquele ali que ele tá ganhando um salário lá, mas ele tá entregando às vezes uns 20, 30% a mais. Ou você pode olhar para aquela turminha que só reclama. Quando vai passar um tempo, você vai estar reclamando junto com eles. Então você é o reflexo das pessoas que você convive. Então se você tá dentro de uma companhia, seja ela na tua parte social ou na tua parte profissional, você espelha em pessoas boas, espelha em pessoas que estão caminhando para frente, que estão crescendo dentro da coisa. Se você se espelhar nessas pessoas, você vai crescer. Agora, se você começar a olhar para os outros, começar só a reclamar da vida e não se mexer, você vai ficar parado. É como falam, né? Porque o ser humano, desde criança, a gente aprende vendo, né? Aprende a falar vendo, aprende a falar ouvindo, né? E também dizem que você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas de você, né? Isso eu vi em algum corte aí, porque eu consumo bastante conteúdo, então em algum momento eu vi isso aí. Se é verdade, eu não vi nenhum artigo científico, né? Mas e faz sentido, né? Justamente por conta disso. Você tem a capacidade, duas capacidades, né? De mudar pessoas e de ser mudado também. Então você tem que ver ter claro aonde você quer chegar. E daí com essa clareza você busca essas pessoas que você vai se espelhar. Entende? Então, cara, eu tenho certeza que quando você tem alguma coisa para fazer e você passa por uma equipe, 10% dela, cara, se agarra nas caixas e sai louco para fazer, são os proativos. 40% vão junto. Os outros 40 ficam parados ali esperando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se der boa, eu vou. Se der boa, nós vamos, senão nós ficamos aqui parados. E 10% vão falando, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai piorar, porque eles estão errados, que não sei o quê. E ficam ali, ficam naquela.
Aí esse 40 que tá aqui, ele pode ir pra lá ou vir pra cá. Então você tem que cuidar onde que você tá, perto das pessoas. Você tem alguém que tá reclamando demais, cara. Cuida. Uma coisa é você reclamar e fazer uma coisa diferente pra mudar. E outra coisa é só você reclamar da vida. Reclamar da vida não vai te levar a lugar nenhum sem ação. Então, o reclamar sem fazer nada, né? Eu fico aqui, eu reclamo, tá tudo ruim, a empresa é ruim, eu não aprendo, e o turno da tarde é pior, tem aquele cara, e o da noite é isso. Cara, não vai mudar nada, faz o que tem que ser feito. E assim, não é, como na gestão, não é fechar os olhos, isso não. Então, vamos supor, quando eu sempre tinha... Sempre o turno da noite... Qual que é o turno mais mal falado? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é? O histórico aí que fala acompanhando a diária manutenção é o terceiro turno, mas há controvérsias, porque às vezes, quando tem segundo turno, dependendo do horário do segundo turno, eles reclamam bastante também. Daí é 2 reclamando, né? O que tá no meio, né? Mas o terceiro turno O terceiro turno é um dos mais... não é mal falado, porque você tem as... menos vistos, né? É um turno menos visto. Então, os gerentes todos estão dormindo naquele horário que as pessoas estão trabalhando. Você deixa aí um quadro cheio de serviço para eles, e no outro dia de manhã você chega e você quer ver aquele quadro com o serviço executado. E daí você chega e tá lá o serviço. Ele fala, poxa, os caras não fizeram nada, os caras não fizeram não sei o quê, não sei o quê. Mas e o que aconteceu naquela noite que passou? Por que não foi feito nada? Antes de você reclamar. Você tem que se fazer essas perguntas. Então, o que aconteceu? Por que eles não conseguiram fazer isso? Então, você espera. E daí você, quando eles acordar, que eles têm que descansar também, então não começa a ligar às 5 da manhã, 6, 7, 8, vai ser lá no horário de serviço deles. Cara, o que aconteceu ontem? Por que não deu tempo? Às vezes vai descobrir coisas que esses turnos resolvem por conta própria. Eles tomam as decisões que deveriam ser um gestor, que deveria estar tomando, um gestor grande. Eles resolvem o problema, tomam as decisões, deixam o processo certinho, inicia o processo no outro dia, as pessoas nem ficam sabendo. A única coisa que elas conseguem ver é um serviço que não foi feito. Então, eu sempre tive esse olhar de assim, não, espera, primeiro eu vou entender o que está acontecendo. Às vezes quando... Também outra coisa, eu nunca fui de ficar ouvindo funcionário falando mal do funcionário, mas tem que ter um cuidado nisso, que é assim, você não pode dar muita trela para fofoca. Só que às vezes quando a fofoca tá muito... Porque ela acontece, né? A gente sabe que nos bastidores vocês se reúnem lá no CCM e falam, inclusive, do chefe da empresa. Capaz! Não, tem disso. Nunca. Mas assim... Quando tá se repetindo muito, né? Muitas pessoas falam do fulano e lá, você veio falar pra mim, lá do teu colega. Eu não preciso dar minha opinião pra você do teu colega. Só escuto você e daí eu começo olhar o colega, aquele cara, e ver como que tá o desempenho dele, se é... Às vezes o problema é você e não ele. Às vezes o problema é o que você tá enxergando nele. Né? Então, assim, quando você vai olhar para uma pessoa, seja ela no teu trabalho, ou seja ela na tua vida pessoal, se você quiser olhar lados negativos, você encontra. E se você quiser ver lados positivos, você também encontra. Então, você tem que só cuidar no qual lado que você está focando. Em alguma coisa você está focando. Se todo mundo é ruim para você, você cuida que você está focando nas coisas negativas da vida, cara. Você está focando no que é ruim. Então, as pessoas são ruins, a cidade que você mora é ruim, e daí tudo se torna ruim. Daí, do nada, você... vende tudo e vai morar em outra cidade. E chega lá e continua ruim. O que estava ruim? É você? É lógico que é outra cidade. Vai ser, a cidade é ruim, as pessoas ruins, a vizinhança é ruim, é os colegas de serviço ruim. Daí você vai trocando de emprego. Quando você vê, cara, alguma coisa está errada. Se todo lugar que eu tô indo tá ruim, quem que eu tô levando em todo lugar que eu tô indo? Sou eu. Então, primeiro resolve os teus conflitos, depois você vai pra frente. Vai no psicólogo. E anota ali naquele caderninho que já deu tempo de vocês pegarem. Então, vai ter que... Menor aprendiz, alcance lá um café verde. O cara tá podre de tosse aqui tomando café verde. Que eu não vou fazer propaganda aqui porque não tá patrocinando nós.
não tá patrocinando nós, Então, então... vou trazer um adesivo. Tem que fazer um adesivo, Rodrigo, pra variar. O Rodrigo tá assistindo? Não tá. Então deixa quieto. Não tá assistindo, Rodrigo? Ele falou que ele quer, ele vai vir e vai ser o... Ele quer fazer o... Ao vivo daqui assim. Nossa senhora, o Rodrigo é um perigo, cara. Não, ele tá comportado agora. Aham? Sim. Com certeza. Ele, pra você ter ideia, ele queria trazer o Rodrigo junto. Porque... Eu cancelei o meu. Ele queria vir junto, mas eu falei, cara, a estrutura do Diário Manutenção ainda não comporta mais de 2 pessoas no cenário ali por conta do áudio, né? Tem que ir devagar, né? Chegaremos lá. Chegaremos lá, se Deus quiser. A gente chega lá num nível aí de 4 pessoas, até 6 pessoas, mas acho que 6 pessoas vai uma suruba, né? Não, 6 pessoas é muita confusão, né? Meu Deus do céu, imagine. 2 nós já falamos gritedo. Olha! Não, pai, velho. 2 nós já falamos confusão. Meu alcance isso aí. A canequinha, coisa boa. Menor aprendiz deu conta de congelar o café. Café. Congelou o café aqui. Congelou o café. Completa ele. Daí, voltando aqui, né? Queria trazer o Rodrigo junto, mas daí os dois juntos, 2 colonos juntos é muito perigoso. Meu Deus do céu. Não, é que eu descobri colono aqui, né? Lá na Tandera não tinha? Não, lá nós chamamos de caipira, né? Caipira? Quem é do interior aqui no Paraná, quem é lá do sítio, nós chamamos de caipira. Meu Deus do céu. Lá é tudo caipira. Olha lá. Lá tá assistindo. Não deu nem tempo de esquentar as orelhas do Rodrigo, já tá na escuta lá. O que você mais gostava do Rodrigo? Não, o Rodrigo é as piadas, né? Achei que era o salame. Meu Deus do céu, não dá pra falar isso, né? Não dá? Não, fora. Ele vende salame. Eu sei, né? Mas olha lá ele, né? Olha lá ele, a 5ª série aí que reina. Não, isso aí não existe mais, agora nós somos adultos, né? Sérios. Os neném em peso aí, ó. Tem alguma perguntinha, menor aprendiz? Se tiver alguma perguntinha aí, lavar roupa suja aí, ó. já mandei lá nos grupos da geral lá. Só confusão e gritedo. Viu? Já você falou em folga ali. Eu vou contar um caos pra você, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Deixa eu arrumar minha barba. Assim, ó. O que é mais importante na hora de você contratar uma pessoa? É experiência ou formação para manutenção? O que você acha que pesa mais? Você tá fazendo essa pergunta com um fator pessoal? Ou eu posso responder ela numa parte... Primeiro aqui, depois a pessoal? Não, é a pergunta que... Normal, então eu abri uma caixinha de pergunta, né? Aí o que era... eu abri uma caixinha de pergunta lá, só no grupo do AIGA lá. Daí eles, eles falaram, né, o que valia, era mais importante para a contratação do mantenedor, né? Se era a experiência ali ou a formação dele. Por exemplo, o cara é um técnico de mecânica com... O que eu digo? Em todo esse tempo, eu trabalhei com alguns gestores, os meus gestores lá, de quando eu entrei, são pessoas que eu admiro eles até hoje. E são pessoas que eu me espelhei em vários pontos para a minha vida pessoal e profissional. E um do que era feito dentro da empresa era a questão de pegar pessoas que estavam estudando, pessoas novas estudando, e formar essas pessoas. Então, nesse ponto, o que era? Você está estudando, está fazendo alguma formação na área, para quê? Pelo menos para você ter um princípio básico, o teórico, né? Você ter a teoria, a base da manutenção, e fazer uma... E depois estar desenvolvendo na parte da prática. Então, o que a gente fazia? Contratava pessoas que só estavam fazendo lá um Senai, uma TFPR, mas nunca tinham trabalhado na área. Era pessoas, o Lopes que veio aqui, se eu não me engano, ele saiu do restaurante e veio trabalhar conosco e fez uma grande carreira profissional. Teve várias pessoas ali da equipe onde eu estava, mais de 80% deles eram pessoas que começaram de menor aprendiz, né?
pegando graxa em pó lá, que dá um pouquinho de sabão para ele. E hoje são eletromecânicos, são líderes e que você consegue, teve bons frutos deles, entende? Então no meu ver, eu hoje como gestor da manutenção e hoje sócio de uma empresa de manutenção, ainda prezo nessa parte de você pegar uma pessoa e ensinar ela e formar ela. Por que a maioria das empresas não fazem isso? Porque é ensinado a trabalho. Tá, ensinado a trabalho. Quando você promove uma pessoa internamente, você tá ali, você tem um cara que é um eletromecânico, você passa ele para líder. Só que ele era um eletromecânico proativo, que ele se interessava pelas coisas. Então você passa ele para líder e você tem que sentar ao lado dele e ensinar ele a ser um líder. Falar, fulano, com pessoas, com esse cara aqui que tá ele tá te testando, você trata ele assim, você sempre trata com respeito, cada pessoa tem um jeito de você conseguir as coisas. Só que isso dá trabalho. E tem muitos gestores e tem muitas empresas que não querem se dar esse trabalho de ensinar. Então faz o quê? Cara, tem que ter experiência, contrato de fora. Veio aqui, cara, se não entregou o que tinha que entregar em 3 meses, eu te mando embora e pego outro. Daí começa aquela rotatividade, daí você começa a ter pessoas dentro de uma organização, pessoas que são uma concorrência em quem sabe mais, outra, que as pessoas às vezes metidas, né? Tem uma disputa dentro. E não aquela equipe que sabe para onde vir. E uma frase que eu queria deixar aqui é assim, ninguém nasceu sabendo. E se um dia, eu hoje sei o que sei porque alguém um dia parou e conversou comigo, me explicou e me ensinou. Então se você não tiver capacidade de sentar no lado de alguém e ensinar o que você sabe pro próximo, cara, você não tá dando... você não tá sendo grato pela aquela pessoa que te ensinou lá atrás. Então quando você pega um carinha ali, cara, não interessa se ele tá ganhando o mesmo salário que você. Se ele entrou para aprender, ensine ele, você tá passando à frente, alguém um dia te ensinou. Então isso leva e cria uma união dentro da equipe. E só que é uma união que ela demora para ser construída. E é meio automático. As pessoas vão entrando, esse carinha aqui que entrou há 2 anos, ele já sabe, então entrou um novo, você põe com ele, esse aqui vai ensinando. E é comprovado que você aprende ouvindo, lendo, fazendo e ensinando. O jeito que você mais aprende é ensinando. Então, se você vai lá na faculdade, você vai ler, ouvir o professor, vai pegar, aí você veio aqui, você fez. Agora, quando você ensinou, você nunca mais esquece. Então, quando você acha que é uma perda de tempo ensinar alguém, formar alguém, é perda de tempo para você. Porque você não vai estar se formando, você não vai estar concretizando aquilo. O fluxo. Teu fluxo. Uhum. O que eu sou bom em fazer que eu posso estar ensinando alguém. E assim, o ensinamento, o conhecimento, ele tá, que nem a gente conversou antes, tá no operador, cara. Tem operador lá que ele tem muito para te ensinar. Você é um gestor. Vamos para a parte de utilidades. Cara, o operador que tratava a água, ele me dava aula de tratamento de água. Quem me ensinou foi ele. Tá ali então, o dia você inteiro, quer, né? Um conhecimento, ele vai estar ali. Só que você tem que ser humilde. Você não pode ser o chefe que não conversa lá com o operador, porque o cara é operador e eu sou supervisor e só converso com meus líderes. Não. Se você tiver respeito e você tiver essa proximidade, e volto a dizer... tem empresas que as empresas não trabalham com máquina, mas as pessoas não são máquinas. Tem que mudar esse pensamento. Você trabalha com pessoas. Tem dia que a pessoa não dormiu bem, tem dia que o cara tá ruim, às vezes tem pessoas que ficam 1 semana, 15 dias ruim. Tem tanta coisa que pode acontecer. Uhum. Então, se você compreender que é uma fase que a pessoa tá passando, você espera essa fase passar. Dá um tempo para essa fase passar. Aí se não passar, daí você também não pode ficar o resto da vida dando tempo. Então, assim,
Eu sempre, dentro da minha equipe, era aquela pessoa que, não, vamos tentar, vamos chamar, senta aqui, vamos conversar. Quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos negativos? Daqui a 3 meses nós conversamos de volta. Mais 3 meses conversando de volta, deu 6. Aí 9, daí não dá, né? 3 conversas é demais, daí, né? Se eu ter 1, 2, o que você precisa? Está precisando de ajuda? Você oferece, dá o teu máximo. Não conseguiu? Aí aí parte lá pro final. Agora tem pessoas que não. Cara, você pisou na bola, te manda embora e contrata outro. Só que você esquece que aquele cara que pisou na bola, vamos supor que fez um erro operacional lá e deu 50 mil de prejuízo. Matou a peça. Esse aí nunca mais vai matar essa peça. Essa peça, esse aí nunca mais mata. Seja ele o que ele estava fazendo, ele não vai mais errar naquilo. Aí você manda embora o operador e contrata outro, põe lá. Daqui a 6 meses acontece a mesma coisa. Isso é verdade porque eu sofri um trauma num erro de ligação de motor. E justamente, mas também nunca mais errei tive pelo menos esse daí, porque é uma vergonha, cara, você pegar a ata, aí você trocou, eu tinha ido domingo ainda pra trocar o motor, e eu só tinha que ligar o motor. Eu só tinha que ligar. Tinha 3 pontos o motor. Tinha 6. 6 pontos. Só que aonde foi rebobinado e testado esse motor, provavelmente ele só tinha 220 trifásico, e eles ligaram em 220, né? Ligaram em triângulo. E a indústria era 380, né? O Arielzinho, no piloto automático, né? Foi lá, os 3 pontinhos, ligou e beleza, foi embora, né? E não tava com pressa nem nada mesmo, só de burro mesmo. E aí no outro dia, chega faceiro, né? Abre a ata lá do terceiro turno, que é o terceiro turno que iniciava lá, trocado o motor. Falei, ora as bolas. Mas eu troquei isso aqui de domingo. Aí mandei mensagem, né, pro eletricista do terceiro turno, de tarde. Falei, viu, o que deu lá com o motor que teve que trocar de novo? Falando, ligaram errado, né, o motor. E aí na hora que ele falou ligar errado, o motor na hora veio na cabeça. Falei, verdade, liguei em triângulo o motor. Nossa. E aí, um mix de vergonha com... inútil que eu sou, meu Deus do céu. Entendeu? E o cara deu risada, né? Falando, ligou errado, né? Mas ali do cargo, que a gente comentou, vamos supor, hipoteticamente, assim, ó, bem hipoteticamente. Se você tem um cara que ele tinha 4 anos e meio de experiência, como eletricista, uma empresa, ela é nacional, né? Uma empresa, e tinha uma vaga de PCM. Eu sabia que tinha vaga de PCM. E aí, você faz a entrevista, você olha no olho do cara que te entrevista lá, fala com ele, e ainda pergunta pra você, mas você manja de mecânica? Fala, não manjo de mecânica nada, cara, eu sei só de elétrica só, né? Mas tô disposto a aprender, né? Lembro até hoje, né? Tô disposto a aprender, tenho vontade de aprender, que não arrega, se for parar, não erra batendo, né? E aí, você faz os exames pra essa empresa. Aí você faz todos os exames, na hora que você faz até um exame do joelho, eu tinha o joelho estourado, eu consegui passar no joelho estourado, com o joelho estourado eu consegui fingir que não tinha dor. E aí na hora que eu vou fazer a audiometria, chega o RH e fala, então, a gente preferiu contratar um engenheiro. O que você me diz? Então, vamos lá. Se eu não vejo... que tenha acontecido comigo isso. Eu acredito que não, né? E não que tenha acontecido comigo também. Não. Mas se eu vejo que eu tô numa entrevista e aparece uma pessoa altamente capacitada para o cargo, com um currículo que de lacrimejar os olhos, quando você via, assim. Aí, o que eu penso? Não, mas eu tô com uma vaga de PCM no momento. E esse cara, ele é o camisa 10 dos eletromecânicos. Quer dizer, vamos esperar uma vaga de eletromecânico para daí sim colocar esse cara lá e tirar dar essa oportunidade e também ele conseguir mostrar para nós esse conhecimento, entende? Então, não, mas errar é humano. Eu digo assim, o que eu acabei de falar. Nossa, tá sendo bom esse momento, foi gente. Um erro do meu equívoco na sua entrevista. E depois, mas foi
foi retificado, né? Tudo, senhor. É, Então, 4 depois, meses, né? você ficou 4 meses do operador, eu falei, não, esse cara aí é bom. É. Passamos você de operador para mecânico, de mecânico para eletromecânico, foi para automação e depois foi para frente. Então, assim, você tem que aprender com os teus erros e com os erros dos outros, né? Você aprende com os erros dos outros porque você tem uma vida só, então você não pode ficar errando muito, né? Porque senão passa o tempo. Mas eu vi que às vezes você tem que trabalhar alguns pré-conceitos, né? E que a gente tem, às vezes com algumas pessoas ou com algumas ideologias nossas mesmo. Não que eu esteja falando você. Mas eu digo, tem que trabalhar isso e saber ouvir ou analisar isso. Nós estamos falando de 5 anos atrás, né? Nossa, cara, que a mas gente era 5 aí... anos atrás, hoje a gente é totalmente diferente. Eu tava pesando acho que uns 80 quilos, eu senti até que eu emagreci agora, cara. Eu depois já tinha ter dado essa resposta, né? Só que você quis fazer... Não, mas aqui não era nacional, público, né? Não era público, aí não vai ficar eternizado no YouTube. Quando eu tiver triste... Fica gravado, né? Capaz. Quando eu tiver triste, eu vou dar um dia triste lá, eu vou olhar assim, falar, vou ver aquele momento, os 45 minutos lá do vídeo. Na verdade, eu só errei uma vez na vida, né? Uma vez lá que eu achei que eu tava errado, mas depois aqui... Senhora! Não, essa aí era o professor Girafales, essa tia... Lógico, né? Eu sou desse tempo ainda, né? Essa frase né? Agora não tem mais, né? Só o que passa hoje. É muita violência. Sei que tem tempo pra assistir desenho. É muita violência, o Chaves. Hoje em dia não dá. Pica-pau também, né? Nossa, Pica-pau, imagine. Tá louco? Muita violência. Agora, eu nem sei mais. Será que é por isso que ele é meio traumatizado? Acho que não. Vamos pegar umas coisas gringas aqui, ó. Pra nós. Fique à vontade. Só não mastigue perto do microfone, senão... Não, nem vou comer. Então, senão vira aquele SRL lá, sabe que fica fazendo barulhinho? Viu? Podia ter... Ô, Rodrigo, traz uns torresmo quando você vir. Aí sim, né? Acabou, né? Aí é bruto, né? Verdade. Tem que começar a fazer os convidados trazer umas coisas gringas pra nós, né? Pode ser. Vou anotar a ideia. Porque, cara, eu comecei aqui o podcast chamando as pessoas mais conhecidas, né? Primeiro porque daí já sabe como conversa, e aí cada podcast a gente tá melhorandinho uma coisa, né? Tipo, igual do Lopes, a gente tirou umas gambiarras, que o Lopes veio aqui, tá virado em gambiarra. Aí o do Bruno, nós acertamos o enquadramento das câmeras, que nós descobrimos que tava errado esse enquadramento. E agora eu vou fazer os convidados trazer alguma coisa. Melhorando. Muito obrigado. Viu? Já aproveitando da fase lavando roupa suja, que a gente já puxou isso aí, vamos dizer, hipoteticamente, tudo hipotético, assim, que o manutentor, ele veio de São Paulo. Assim, ele veio de São Paulo, mas não eu, outro. Ele veio de São Paulo aqui pro Paraná, né? E aí, aconteceu ali que o universo colocou que o 7 de setembro, né, que era feriado, ia cair num sábado, né? Aí é feriado, né? Muda nada. Daí é feriado. Não muda nada. Mas é feriado. Nada. Então, o processo tá parado então, pra manutenção. Eu cheguei pro meu supervisor e falar, então, faz 2 anos e meio que eu não vejo minha mãe, cara. Porque ela ficou lá em São Paulo, né? E ela tá lá sozinha. E aí, eu falei pra ela vir já 7 de setembro pra não atrapalhar vocês aí, né? Já que é feriado mesmo. Pra não atrapalhar, incomodar, ter que pedir folga e tal. Então já é sábado, já é folga, né? Aí ela vai ficar sexta, sábado, domingo, e segunda-feira eu devolvo ela, né? Lá pra São Paulo. Beleza? Ele olha no fundo dos seus olhos e fala, viu? Daí você me quebra. Eu falo, mas homem, é feriado, já faz 2 anos e meio que eu não vejo minha mãezinha, pobrezinha. Aí ele olha e fala, viu? Mas vem até meio-dia. Lembrando que nessa ocasião, eu era lá de Beltrão, né? Então eu ia ter que sair de lá, vir e voltar meio-dia lá. Daí eu ia ver minha mãezinha, pobrezinha, que tava 2 anos e meio sem ver minha mãe. Primeiro. Não terminei ainda. Tá. Eu ia só ver minha mãe. Só daí, sábado de tarde, domingo, e aí depois já ia ter aos prantos devolver ela para o ônibus. Daí como é que terminou isso? Você pegou a folga ou trabalhou até meio-dia? Não me lembro. Não, então, aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, se você falar que eu vou vir trabalhar, eu não vou vir. Aí ele, com o coração, né, abençoado que tem,
fez eu ficar uma semana trabalhando até as 3 horas, das 5 às 3. Pra pagar o sábado? Pra pagar o sábado, que por um acaso era feriado. Primeiro, você trabalhava na manutenção e não no batalhão pra ir desfilar no 7 de setembro, né? Então tem que separar que manutenção faz manutenção quando tá parado, né? E é assim que funciona, entende? A primeira reação você Tá vendo a veia ali, ó. A primeira reação você falou não, entende? E vê o que a pessoa vai falar. Se você falou não e já resolveu, pronto, você ganhou o carro e tá trabalhando. Agora, se ele der uma embasada naquela tratativa, porque às vezes é uma história inventada, então você tem que pegar, sei lá, se a mãe tá vindo mesmo. Tem a passagem já? Deixa eu ver o comprovante da passagem. Teve um cara, não sei se tá assistindo aí, depois eu posso ver, e ele me pediu férias, que ele tinha, o sonho dele era passar o Réveillon na praia. Eu tive que mudar férias de uma equipe e meia, mais ou menos, pra deixar ele pegar férias lá pra passar o Réveillon na praia. Nem pra praia foi. Né? Daí como é que fica, né? Então você tem que... Eu não vou usar nomes, né? Por causa que eu já... Não, tranquilo, eu não tô... Então é só as histórias aí, né? Os advogados estão presentes, então você, tipo... Não. Tem vezes que a gente já foi lá do chão, entende? Então a gente sabe o que acontece, entende? Então... Nós trilhamos a mesma escadinha, a né? mesma escadinha, então às vezes falam não assim, cara, se a pessoa deu uma encolhida já tá resolvido, né? Agora você... Já ficou bom, né? Voltar, ficou bom, né? Não. E tem métodos de você conseguir, né? Eu não vou abrir porque senão vou acabar... Entregando. Quando você passa para supervisor, coordenador, você assina um termo universal dos coordenadores ali. Eu acho que o CREA, né? Que emite. Você vê os segredos da coordenação de manutenção aí. O que pode ou não revelar. Mas isso, pior que, cara, eu tava numa outra empresa, né? E aí eu tava, já fazia o quê? Acho que fazia uns 2 anos que eu tava lá. E fazia um ano e meio ali que tava na mesma faixa. E lá era assim, ó, se você quisesse, né, ter um aumento ali, eles tinham provas. Tinha que passar numa prova. E aí cada degrauzinho ia dificultando a prova já, né? E aí o coordenador nada, o supervisor na época era supervisor nada e tal. Aí eu cheguei um dia, né, falei, viu? E não daria pra mim fazer a prova? Na hora ele tirou a gaveta, assim, ó. Tava impresso com o meu nome já. Daí tirou, não, pode fazer, né, a prova aí. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você teve que esperar e eu pedi pra você me entregar a prova. Aí ele falou, né? Aí ele falava bichão. Né, bichão? Se você não pediu que tava bom, né? Então, às vezes é importante dar uma chorada, né? Quem não chora não mama, né? Nossa Conhecia essa aí? Ou lá, pô, São Paulo não tem? Lá tem essa daí, sim. Nem me vem falar, que aqui no Paraná é praticamente outro Brasil, né, gente? Lá vocês vão embora ou vazam na braquiária? Vou vazar na braquiária. Aí eu olhava pra ele assim e falava, o que é braquiária? Mais ou menos. Quantas vezes, né? Meu Deus do céu, gente. Cada uma que passava... Não, parecia que falava outra língua, né? Você não... Pra mim era outra língua mesmo. Interior. Não, você não viu a vez que o cara olhou pra mim. Eu tava, sei lá, uma semana lá, pegou e falou, viu? Me pegue a chave biela. Eu olhei pra caixa dele, falei, qual que é a biela? E aí fazia uma semana, né? Falaram, não tem experiência? Como que não sabe o que é uma chave biela? Esse incompetente aí. Aí eu peguei e falei, aquela ali, ó. Aí eu falei, essa aqui é a chave L, né? Falei, não, é biela aqui. Aprenda que aqui é biela. Pronto. Acabou. Isso aqui, né? Isso aqui. Aqui, né? Ali com uma semana aqui no frigorífico. Né, da manutenção. Foi o primeiro choque, assim, ó, que eu tive da cultura do... Não, sem falar na família, né? Que na família que eu vim pra cá já começou o trauma, né? Que eu falava leite, aí já é leite. Meu Deus, se você falasse leite. Parecia que tinha dado um tapa de costa de mão, assim, ó, na mão de alguém. Jesus amado. Não é melhor pra isso. Mas chegava o ponto de você ter que desenhar no quadro, né? Esses traumas, nós nunca esquece, gente do céu. É que eu sempre fui de esclarecer, né? Por isso que...
O Olício já tacando fogo já no parquinho. Conta a história aí, que essa eu não tô sabendo. É que assim, existe a engenharia, né? Na engenharia, o que que você fala? Sem pressão não há fluxo, né? Então, às vezes, tem que colocar uma pressão para fluir as coisas, né? Uma almoxerifada sempre faltava alguns itens. Então, eu tomei por hábito, toda vez que eu passava na almoxerifada, eu entrava lá, aí tinha acesso, né? Depois eles trancaram com o balcão e colocaram uma porta. Eu não sei se foi por causa dele, mas fizeram isso, né? Você não tinha mais acesso. Cada vez que eu ia, eu achava 5 caixinhas diferentes vazias. 3 caixinhas diferentes vazias. Era essa meta do dia. De itens zerados no estoque. E informava, ó. Achei mais 3, achei mais 3. E ia informando. Mas isso acabava ajudando, né? Você manter esse estoque. O problema é que sempre a culpa era da manutenção, que tinha tirado tudo no dia antes, né? Mas nunca do almoxerifado comprou, que não fez o pedido. E também nunca do compras, que não mandou o pedido. Ou era a manutenção que tirou um dia antes, ou era o fornecedor que demorava a entrega, né? Sempre. Os fornecedores hoje em dia estão... Eu lembro bastante. Agora, depois do Covid... E teve o Covid, falta de peça, componente, a gente entende. Eu acho que o Covid foi a época mais... Assim, ó, pra todo mundo, né? Foi. E a indústria, nessa parte de peças, sofreu bastante. Meu Deus do céu. Até que foi bom, porque daí foi graças ao Covid que teve aquele programa ali de redução de custos ali. Algumas deu cagada, algumas deu boa, né? Mas o Covid, ele deu febre, dor de garganta, gripe e umas bengalas, né? Pra uns, né? Porque bastante gente usou muleta, né? Desculpa, né? A muleta. A tarde da muleta, né? Verdade. Ela foi bem usada pra... tem essa aí, mas vai saber. acontece. Até hoje eu acho que fala, tem Covid, tá chegando mais. Meu Deus do céu, 2 anos, né? Mais ou menos, né? 2 anos que terminou. Meu Deus, a China não tem chip, meu Deus do céu, não entrega componente. Mais ou menos. Não, mas lá na época do Covid, ali nas revisões lá, teve algumas que deu cagada, né? Mas a redução de custos ali, teve bastante que deu boa. Tem uma outra do almoxerifado. Às vezes você chegava... A máquina parada lá, não tem a peça, não tem a peça, não tem a peça. Ia lá dentro da almoxerifada, achava a peça. Chegava ali, é o PCM, né? Que não conseguia pesquisar o nome da peça que estava no almoxerifado. Você foi do PCM, o que tinha de diferente? Que você não conseguia pedir só uma peça. Só entrar lá, escrever o nome da peça, achar no SAP e fazer a aquisição. A peça existia, você não conseguia achar no sistema. Não, isso acontecia muito com o sensor. Porque ontem a gente teve live ainda com o Pina, da Circulab, e eu contei já dessa história, que você ia pesquisar sensor, aí era sensor de 0 a 30 volts. Não sabe, o diâmetro não sabe nada. Aí eu ainda fui lá e tirei fotinha ainda, porque eu gosto de sofrer, mas eu não gosto de sofrer, né, de apanhar. Aí eu fui lá e tirei umas fotinhas do sensor e ainda subi, né? Mas diga-se de passagem, o almoxarifado poderia fazer isso, né? Na hora de cadastrar, mas isso aí não vamos lavar roupa suja. Vou ter que chamar o responsável do almoxarifado agora pra mim era uma ideia. Tirar essas mágoas também. Eu vou ter que colocar mais um microfone aí pra ser 2 contra 1 ainda. As peças que não tem. É peça que não tem. Acaba zerando. Não, eu lembro. Estoque mínimo que não é mínimo. É que assim, o estoque mínimo é 0. Estoque mínimo 0 existe? Eu acho, né? É um mínimo bem bom. Bem bom, né? É bem baixo, né? Você trabalha bem. Eu lembro da história das lâminas. Lembra da lâmina do filete aqui, da costela? Lá da MF? Sim. Eu vou contar agora esse caos aí. O que aconteceu? Eu sabia, eu fui operador dessa máquina ainda, eu sabia a quantidade de lâmina trocar por dia. Os 4 meses que eu deixei trabalhando lá pra pegar a experiência global de tudo. Continua. Sujo. Então, aí através dessa máquina eu sabia a quantidade de lâmina trocava, e aí deu o Covid, aumentou, né, o range ali de prazo de entrega, e até a fabricante mandou um e-mail, né, avisando todo mundo, agora 60 dias se viram. E aí, já lembrei disso aí, falei pro cara lá. E aí, cagaram. Né? Porque eu avisei que ia faltar lâmina. E aí ficaram tipo, cara, acho que uma semana tendo que afiar as lâminas. E eram umas lâminas desse tamanho assim, né? Sim. E aí, de novo, aí fizeram uma compra mínima, uma compra normal, que seria, né? Aí eu redigi um e-mail, né? Com todos os cálculos. E ali falando, ó, pra ter um gap ali de 3 meses, né? Então, ao invés de comprar 800, tem que comprar umas 1.200, né? 1.500. Fiz esse e-mail e mandei.
Aí cagaram. Mas o e-mail não esquece, né? E aí, quando faltou, a culpa da manutenção, né? Que não avisou. Chegou, bateu lá e eles falaram, manutenção não avisa. E aí, tirei assim, uma carta mágica do Uno, sabe? Aquela volta pra você. Falei, segue e-mail avisando as necessidades da demanda. Mandei e tomei um café. Mais tranquilo da minha vida aqui, ó lá. Aí só ia descendo os e-mails. Compraram 3.000 lâminas daí. O estoque Até agora hoje, aquelas lâminas tá até do hoje lá. 2021. Mais um almoxarifado e manutenção. Acho que sempre tem essas cria aí, o menor aprendiz. Ah, eu ia falar antes. Teve uma- Não esquece, né? O pior é que a gente tava começando a aprender a mexer, né, cara? E daí tinha uma empilhadeira da Yale lá. E daí eu fui arrumar ela. E aí fazendo a manutenção, eu dava problema no joystick dela ali. Um dia eu fui lá, arrumei e tal e saí por bom, né, cara? Pensei, nossa, consegui arrumar a máquina e tal. Aí passou um tempo, deu problema de novo. Fui lá, desmontei ela, consegui achar o problema, arrumei ali na placa. Na hora de montar, nós usava aquelas cordinhas de silicone com a chave pendurada no pescoço. E quando eu fui para montar o módulo na máquina, escapou ela e deu com a chave do pescoço na placa. Saiu umas chespas lá, tirou umas fotos e Já era. queimou o dito módulo. Mano. Falei, essa daí eu tinha lembrado antes de contar. Gente, mas de quantos uma anos das atrás? Uns 10 anos Meu atrás. Deus do céu. Mais. Porque faz 5 anos que eu te conheço, eu nunca vi você com uma chave na mão. Não sei. É só pra quando eu ia te ajudar nas coisas que você não conseguia fazer, né? Tá, Daí- só daí tirar era aquele necessário, parafuso daí lá. Era necessário reaver algumas coisas e a gente dava esse suporte. Senão, a gente só fazia a parte da gestão mesmo. Era só quando o funcionário precisava mesmo da ajuda técnica, mas... Você está ligado que até hoje guardaram aquele primeiro parafuso lá, né? Ah, é? Do Ishibune lá, que... Eu tentei furar aquilo lá, mas também eu era de mecânica, não sabia nada mesmo. Sim. De elétrico um pouco mais que nada. Mas daí, tentei furar ele atravessar, não dá, tentei bater com pulsão, tentei Ave Maria, nada, chegou foi assim, Nene, ó. Pegou o parafusinho, sortou lá, sordou as bordas lá, e tirou em 2 minutos. Falou, ó, guarde pra você, e tá guardado, até hoje tá na minha caixinha de bagunça de parafuso. Tem uma coisa que eu aprendi com o seu Elias. Trabalhava conosco lá. Ele trabalhou em estaleiro, soldava a casca do navio embaixo d'água, o cara era... Não, de mecânica, Pique o cara das era galáxias. muito bom. Quando você não conseguia... Se você tinha um serviço que você não sabia como fazer, não tinha ideia de como fazer, você recorria ao mestre dos magos que lá sairia a solução. Aí, beleza, o que ele ensinou? Que quando estoura um rolamento e fica a capa interna, se você pegar 2 maretas avantajadas, né? Tudo se resolve na marreta, entendeu? E você bater onde tá os moscas, você parte a capa interna do rolamento, você tira. Faz 1 mês e meio atrás, eu tava fazendo um trabalho de manutenção, fui trocar um rolamento. O sacador que eu tinha abriu as pernas, saiu só a parte externa do rolamento, ficou a interna, era um C209. Eu pensei, já tô meio longe, vamos pra marreta, né? Peguei a pequena, não deu boa, peguei uma grande, 3 puxadas. Quando deu 3, eu senti um corte aqui, assim, né? Aqui. Aí dei mais uma puxada, senti um na lateral da barriga, no segundo, aí começou a sair sangue. Nunca levei um tiro, mas nem tivesse levado. Uhum. Segurei assim e tal, né? Pensei, puta merda, saía as lascas, né? Mas daí eu tinha pego a luva e o óculos. E depois pensei, tô protegido, né? Confia. Virava assim pra proteger outras coisas e batia, né? Cara, consegui quebrar. Ele partiu, tirei, troquei, né? Deu mais uma meia hora de serviço, fui pra casa. Olhei, um corte superficial aqui, o outro aqui. Pensei, mas tá me doendo muito. E tinha uma bolinha assim. Falei, vou no hospital. Vim ali, o médico olhou e falou, acho que não tá ali dentro.
Falei, não, beleza, com esse teu acho aí, eu fico Confia. bem tranquilo, né? Vou pra casa. Mas eu vou pedir uma ultrassom. Beleza, passou uns 7 dias, eu continuava sentindo ali, né? Tirei a ultrassom agora, faz uns 15 dias. Tá ali o pedaço de rolamento. Saiu ainda o C209, o pedacinho tá escrito, saiu no raio-x, né? Capaz. Não, é pequeno, 5 tá milímetros. bom. Tá dentro da coisa, né? Daí essa daí foi uma que o pessoal falando, mas como que foi acontecer isso? Eu falei, não, mas o Elias fazendo lá dava certo, né? Eu tinha feito, né? Só que dessa vez foi deu um BO um pouco maior. Mas Agora tem que esperar. chegou a furar? Sim, tá dentro da... Ainda tá aí? Tá ali. Mãe de Deus, tá levando o rolamento agora. No... Não, tem que esperar ele sair por conta própria ou aumentar a área ali pra fazer um corte e tirar. Nossa, a inflamar no caso, então. Inflamar. Meu Deus do céu, gente. Pois Mas é, eu tô e o pensando, jaleco eu não fui ainda segurou? Não, tava sem. Tava tocando sem camiseta o negócio. Não, a camisa, né? A camisa É. cortou. Se tivesse um jaleco que ele... Eu tava pensando, não fui no banco ainda, né? Será que eu vou passar? Verdade, né? Pois Será é. que na região da Vou pedir cintura, acho que não vai o cara me passar. empresta aquele coisinho pra passar assim. Só pra apita, testar. né? Vai. Era inox? Era, não. Então acho que vai pitar, eu acho. Vai Né? pitar. Vai, né? Assim, é grande, né? Meu Deus. Tá, mas tem que se cuidar. Isso é... Segurança é uma coisa que... Tem duas áreas, né? A mecânica, ela te faz corte, esmaga. E a elétrica é pior ainda, né? A elétrica, ela não aparece. E quando você sentir ela... É tarde demais. É tarde demais, né? Outro dia eu usei até um multiteste humano lá e foi tenso. Tenso. Houve tensão É. no lugar. Você sabe como é que funciona, né? Qual que é o Se muito você levar um choque, só dá uma mijadinha abaixo de 100 volts, né? Se você carregar é de 220 a 380, né? Só deu uma mijadinha, medi e tava dando fuga na carcaça, 93 volts. Mas daí era só uma fuga. Aí conectou Tera ali e resolveu o problema da máquina. Era só Da onde tava vindo a fuga, a gente não sabe. Mas, A moça. É. A moça lá da sala de miúdos. Viu, essa mesa tá dando choque. Não tá. Não, mas tá dando choque. Aí eu encostei aqui, daí eu lembrei, falei, eu tô isolado, né? Tá dando choque. Verdade. E o multiteste na caixa, né? Só Não, primeiro você 100 testa, volts, ver né? se realmente tá dando choque. pra... Aí se tá, você mede pra ver que choque que tava dando. Isso é fato. Só por curiosidade, É. né? Meu Deus do céu. Inclusive, agora que você já falou disso aí, tem o quadro, né, no Diário Manutenção, que é o ajuste técnico gambiarra. E aí eu separei um especial pra você aqui, que é assim, ó. Bater o óleo com graxa, né? Misturar eles e pôr no redutor pra parar de vazar no retentor. É ajuste técnico gambiarra. Eu acho que é um ajuste técnico. É ajuste técnico. É. Ele não vai... Você não vai estar danificando ali. Eu tava... Por um curto tempo, dá pra trabalhar tranquilo. Defina curto tempo. 2, 3 meses aí. Não, porque toda vez que eu falo isso aí, fala, é gambiarra. Aí você é o primeiro que defendeu nós, cara. Muito obrigado. Especifica, então, a diferença da gambiarra e ajuste técnico, agora eu me perdi o raciocínio. Não, aí é pessoal, né? Cada mas seria um ajuste. Cada um tem uma perspectiva, Um ajuste né? o que seria? É uma ação que você pode fazer naquele momento que você não tem outra. Faça o melhor que você pode hoje nas condições que você tem. Eu ia falar, O eu dia ia que você soltar. tiver melhores condições, você faz melhor ainda. Então, se hoje você não tem os retentores para trocar e a única opção é um óleo e uma graxa, você consegue manter aquele equipamento funcionando por mais um período. Agora, o que não pode acontecer é esquecer dele. Não pode acontecer, vai lá e Ariel faça uma preventiva do redutor, você ir lá e me fazer isso aí. Isso aí não é preventiva. Agora, se você ir lá e viu que o redutor tá seco de óleo, e você não tem redutor para trocar, você faz isso, ponha para rodar e avisa, tem que pedir os kits assim para trocar. Daí ou então dá para tirar o retentor, cortar corta a molinha e né? Vai embora. Essa também é um... Sim. Esse com certeza é ajuste técnico, nem tem... Isso é justo. Isso é até pra prolongar a vida do retentor, às vezes só dá dando uma babadinha só, né? Porque às vezes vem de fábrica, os caras não tem o acerto certo ali. É no dia a dia que você vê o aperto que precisa da mola, entende?
Ele novo, às vezes, o coeficiente de cada mola não tá Sim. certo, né? Tem que dar uma ajustada mesmo. Meu Deus do céu, gente. Alguma outra perguntinha aí, menor? Só confusão e gritaria? Viu? Pegue lá um... Café. Pega um café verde pra nós. Que o meu zerou aqui já. Acho que eu vou ali e volto já. Vai ali já, volta já? Bom, então eu vou aproveitar então que ele vai ali e volta já. Eu vou fazer a chamada aqui dos patrocinadores do diário, né? Lembrando, né, pessoal, que essa live, essa transmissão está sendo patrocinada pela Traction, né? Que trabalha na parte de monitoramento online de equipamentos. Também tem o TrackOS, que é o sistema de controle de gestão de manutenção, né? E temos também, né, o Energy Track, que controla a parte, monitora, né, a parte de energia das indústrias, né? E também, né, conta, né, com o apoio da Badan Eletromotores, que trabalha com a parte de manutenção de servomotor, motor, né, servo drives e drives de controle, né, e inversor de frequência. Então, aqui na transmissão, vai ter o QR Code em algum dos cantos aqui da tela. Vai ter o QR Code se você tiver interesse em conhecer, né? E eu aconselho e indico, selinho de área manutenção. Basta direcionar o seu celular que vai dar acesso à página deles ali. Ok? Agora que a gente já fez, vou continuar o merchan aqui, né? Falando Eu tenho uma da pergunta lojinha depois pra fazer, mas da lojinha do diário. Né, a lojinha do diário que está agora na televisão, que agora mudou, mas tudo bem. Onde tem as canecas, moletom, camiseta, confusão, gritaria. E é isso aí, gente. Agora faça essa pergunta, agora você foi no... Não, mais pro final. Mais pro final? Você Não, quer... ela vai ser o fechamento. é o fecha, Fecha. Aqui, o solzinho aqui, ó. Sozinho. Até já sei qual que é essa pergunta, Não, Jesus talvez você amado. saiba. Não, Você com imagina, certeza não sei. sabe. Com É certeza eu diferente sei. entre imaginar e saber. Não, Aham. depende. Sim, porque Não, na prática que você vai ver se você imagina ou sabe. Eu imagino e sei. Uhum. Imagine e sei o que você vai botar aqui. Tá Vamos bom. lá. Dessa... Cara, pior que eu acho que já acabou meu arsenal de pergunta aqui de lavar roupa suja também, cara. Não tem... Não tinha muito. Do que você era... As tuas... Ô, meu aprendiz, cadê o... As tuas atribuições dentro da empresa, você teve várias responsabilidades, né? A gente falou antes, qual que era a tua ali que eu tinha imposto no Vamos PCM? lá. Porque, assim, existem problemas que você tem no dia a dia, né? E a melhor jeito de você resolver ele quando você está à frente de uma equipe é você dar responsáveis pelas ações, né? Então... Na manutenção, nós tínhamos um problema que toda manhã chegava, não tinha os dito copo para tomar café e nem para tomar água. Chegava lá, não tinha copo. Suporte de copo zerado. Toda vez alguém tinha que ir. Então eu falei, não, tem que resolver isso. Chamei o Ariel, falei, Ariel, a partir de hoje, você é o responsável daqui, você sendo o PCM, por manter os copos dentro dessa oficina. Cara, nunca mais tinha um problema com falta de copo. Nossa. Você era um ótimo repositor de copo. Isso eu falo, nível nacional aqui, você era o camisa 10 dos repositores. Não. Sendo que quando você saiu, cara, por 3 dias a gente ficou sem copo na oficina. Até achar um substituto pra você. Até achar um Sim. digno. Um digno Pra essa função. Pra chegar, assim, e não ver uma paisagem na frente. E sim ver um suporte de copo sem copo, entende? Porque passa 20 é uma paisagem, ele só tá ali, né? Então alguém viu, não tá sem, Aí, vou lá, vou pegar vai caçando na Isso, sala se tem vou um, pegar né, a senha. perdido. Uhum. Sempre tem um que ele escondeu em algum lugar, assim, e fala, nossa, me livrei, Perdi né? Não aqui. vai ser eu que vou precisar ir pegar, né? Mas, cara, essa época aí, meu Deus do céu, gente. E o café, né, também, né? O café, e, na verdade o café foi quando eu era da manutenção daí, que era eu e o Ortigara lá, que eram os responsáveis pelo café, né? Ortigaia. Rede Nacional. O Ortigara é responsável por pegar o café de manhã no refeitório, porque não adiantava, sempre esqueciam, né? E como pra mim, paulista, era necessário o café,
Então eu assumi, porque eu falei, não, deixa que eu pego lá a porcaria do café. É que, assim, a gente fala aqui numa parte de brincadeira, mas para as coisas simples do dia a dia, se você não tiver quem cuida, elas se perdem, elas faltam, elas acabam. Então você tem que ter direcionado. Aquilo que eu falei antes de uma reunião, você entrar numa reunião, cara, e sair de uma reunião sem nomes, aquela reunião não adiantou pra nada. Só pra... Faz Conversar. aquilo ali, manda um e-mail, vai lá, pensam sobre esse assunto e vejam qual que é as melhores conclusões que vocês têm. Não, a reunião ela tem que sair com nomes. Quem que vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer. E se você utilizar isso no teu dia a dia, para as coisas simples, ou para as atribuições, quando você vai fazer uma manutenção, você sabe quem, quando e como vai ser feito? Isso é plano de ação. Então, eu acredito que quem está se desenvolvendo na manutenção, ou quem quer desenvolver uma manutenção interna, começa por isso. Começa olhando pelo simples. O que tem que ser feito? Primeira coisa. Depois você vai para quando e quem pode fazer e quanto vai me custar. Porque essas perguntas, elas são o 5W2H, vai ser o que vai dizer as prioridades que você vai fazer. Se você vai fazer, se você já pode fazer hoje, se você vai ter que programar no final de semana, se você não tem orçamento, se você vai precisar de orçamento. Então, ali você se programa. Então, você programar é se organizar. Então, você se organiza em cima das demandas. As reuniões são isso. No teu dia a dia, você tem um problema, seja esse da falta de copo, cara, o que eu posso fazer? Não, o Ariel ele chega às 7 e ele vai tomar café no refeitório, e o refeitório no lado almoxerifado. Então, se ele ficar responsável dos copos, ele passa, pega o café, pega os copos e vem e repõe os copos. Nunca mais falta o copo. É uma brincadeira, só que nunca mais falta o copo. Você resolve o problema do copo. Então, se você usar isso para outras coisas, você vai resolvendo as coisas aos pouquinhos. E quando você vê, você tá com as coisas fluindo. E outra coisa que agora eu lembrei de falar é referente à organização. Tem muita gente que acha que organização não muda nada. Organização de ambiente, organização de local de trabalho, de máquina. Assim, se você tiver essa mentalidade, cara, se você tem a tua caixa desorganizada, tua caixa suja, desorganizada, cheia de toco de cabo dentro, parafuso, eu olho para ela e eu olho para você e penso o que você está fazendo na máquina lá. O que você fez na máquina ontem? Se no final do serviço não conseguiu arrumar tua caixa, como que você deixou aquela máquina lá? Então, a partir do momento que você arrumar tua caixa, você passa a arrumar a mesa que você trabalhou. As pessoas veem a mesa arrumada. Se a mesa não tiver nada em cima, as pessoas não põem nada em cima. Agora deixa uma caixa de papelão com os plásticos em cima da mesa. E volte no final do dia. Vai ter umas 6 coisas ao redor lá. Porque a mesa estava desorganizada, então atraiu aquilo lá. Agora quando você começa a arrumar ambiente, as pessoas vão se organizando, é automático isso. Experimenta pintar uma sala, uma oficina. Só pinta as paredes. E não peça para ninguém fazer mais nada. As pessoas começam a limpar os armários, começam a organizar as coisas. Porque começam as outras coisas a aparecer. O que era comum começa a ficar feio, né? Isso, o que era comum começa a ficar feio. O que era uma paisagem não é mais uma paisagem, ela começou a ser visto. Então, o se organizar, ele é para tudo na vida. Eu acredito nisso. Não sei se é ou não é, mas sim. Você manter um ambiente organizado, você se manter organizado, você saber o que vai fazer, quando, como. Isso pro dia a dia, né? A gente sempre falava nas reuniões e que fazia com a equipe, isso daí você tem bastante coisa de fora que você pode trazer para dentro da empresa e coisa de dentro da empresa que você pode fazer para fora, né? Então você nada consegue, se perde, né? Nada se perde. Se você for organizado, você só tende a ganhar. Se você cumprir normas, você tende a ter menos problemas. Tipo, você entra numa empresa, num frigorífico, tem que fazer a barba todo dia. Cara, tem que fazer. Pronto, acabou. É uma norma, é uma regra, faça. Não tente... não vou fazer hoje para ver se amanhã ninguém me pega. Cara, você tem
regras dentro do frigorífico, você tem regras no município, você tem no estado, você tem no país, e o descumprimento delas te levam a um ônus. Seja ele uma multa, seja ele uma prisão, seja ele uma advertência, seja ele uma demissão. Então a gente é unido de regras em todo lugar que a gente tá. Então a gente tá dentro de uma empresa, a gente tá dentro das regras daquela empresa que você está trabalhando. Se aquela empresa, quando você entra, ela te estipula aonde está o teu limite de liberdade dentro dela. O que você pode e o que você não pode fazer. Então você não pode, você não faz. Parece simples, né? É simples. Agora que você falou de advertência, eu lembrei que é 10 anos. 10 anos de indústria, eu nunca tinha levado uma advertência. Quem que te deu a primeira? Quem foi? Eu não me lembro. Foi você, bandindinho. Por quê? Não, agora eu vou contar que pior que nem foi culpa sua. Só tive que aplicar, culpa né? sua, Quando você aplica advertência, sempre foi o RH que mandou aplicar. Primeiro de tudo. Então é culpa do RH. Eu tenho que trazer alguém do RH aqui, é verdade. Tipo, vai demitir, cara, não sei, veio de cima. O RH... eu só tô cumprindo, entende? Tem essa. Tem aquela lá que é os pedal, por que eu tô sendo demitido? Cara, eu tô pagando os 30, então é indenizado, eu não preciso te dar coisa. Tem outras... Não, mas a mais clássica é o veio de cima do RH. A advertência, ela vem da qualidade, pegou Tec Segurança. Foi mal. Não tem o que fazer. Não, mas o meu... E querendo ou não, sim, se você fez uma ação insegura... Não. Mas o meu foi mais triste, porque o que aconteceu? Eu fui fazer a inscrição na UTF-PR, e aí... Mas eu era da produção ainda. Foi na semana, né? Aí foi, tipo, sei lá, quarta-feira, que eu fui lá fazer a inscrição. E aí, eu fui meio-dia, né? Saí meio-dia e bati pra sair, meio-dia. E voltei, meio-dia e 58. Ainda falei, horas, pô. Yes! Consegui chegar em menos de uma hora, né? Fui lá, bati de novo em 58 minutos, né? E aí, no outro mês, eu passei pra manutenção, aí veio o Rafael Nene. Tem que te aplicar Foi menos de uma hora de almoço. Aí eu falei, tá, mas ninguém me avisou disso aí, dessa regra. Falou. Aí, o pior que daí, tipo, não dava porque foi com outro, né, supervisor na época, daí assinei bicudo que até hoje eu guardei mágoa disso aí, sujou minha carteira de trabalho, essa orientação, era por você não ter sido avisado. Eu nem fazia ideia disso aí mesmo. Mas tem a CLT, dá pra você ler e se informar. Mas cara, muitas letras, né? Letras miúdas, né? Defesa do consumidor pra ir fazer compras na cidade. Você pode ler a CLT pra trabalhar, se todo mundo leu, o Celso Russomano vai fazer o quê da vida? Tem isso também. Você pode se defender também. O conhecimento você não tem. Então fica aí o conhecimento, então, pessoal. Se você for bater o crachá pra sair pro almoço, faça mais de uma hora, então, mas não faça menos. Hora. Se o almoço for 1h30, é 1h30. É, 1h30. Lembra? Agora que falou de almoço, eu lembrei de um caos que foi... Eu era do primeiro turno, tava fazendo faculdade, né? E aí, eu tenho uma habilidade especial que é dormir em qualquer lugar. Em pé, dormir, às vezes. Aí, uma vez... Eu tava no intervalo de almoço, eu fui almoçar às 9h30 e era pra voltar às 10h30, né? Aí, bem na hora que eu tava ali sentado, saiu alguém numas espreguiçadeiras que tinha. Aí eu falei, nada pode dar errado eu ir numa espreguiçadeira, né, agora. Tirar a minha sonequinha de meia hora, né? Tranquilo. Deitei na espreguiçadeira. Acordei 11h30 com esse aqui chutando minhas pernas. Ô, Madio, não vai trabalhar. Acontece das vezes ir buscar os... mas foi sem querer isso aí, meu Deus do céu. Pra você ter ideia, eu comecei a ir com o celular e ficar lendo livro pelo celular no refeitório pra não acontecer de novo de dormir. Porque se dormisse, acompanhar a máquina, pra mim era um veneno isso aí, ó. Ficar olhando pra máquina assim, eu dormi em pé. De habilidade especial. Tem vídeo aí, eu dormindo em pé assim, ó. Igual uma girafinha assim, ó, em pezinho, assim, ó, desligado. Na hora que dava uma pendida, acordava. Meu Deus, o primeiro turno, pra mim, nossa senhora, é um terror. O terceiro turno foi... No frigorífico eu nunca trabalhei no terceiro, mas
Na outra fábrica eu trabalhei no terceiro. E o terceiro era menos pior que o primeiro turno pra mim. Era mais fácil ficar acordado a madrugada do que acordar cedo. O acordar cedo é conforme a hora que vai dormir também, né? O problema é quando estuda até 11 da que não noite, tem opção, e aí né? chega meia-noite e tem que levantar às 4h30 da manhã, né? No bom do sono, levanta. Daí aí não tem opção, né? Não, você chega. Aí você volta da faculdade, dificilmente você chega em casa e já vai dormir, né? Tá acelerado, né? Tá acelerado. Meu Deus do céu, gente. Daí acordar no. E sem falar perder hora, né? Perder hora, um outro nem lá já se combinava, assim, se nós não chegar até 5 horas, um liga pro outro, até que um dia os dois perderam hora. Aí teve um terceiro intermediador ali. E quando o supervisor aparece às 5 da manhã, ele é acostumado a ir às 8 e aparece às 5. Tá todo mundo lá. Né, tá todo mundo ali, aquela troca de turno, aquela conversinha agradável, e o cafezinho, né? E daí você chega na porta de boa, assim, né? Só vim dar uma olhada, né? Igual uma assombração, né? E eu descobri, né? Eu tinha o hábito na operação de ir de noite, né? Eu descobri que eles sabiam que eu ia nas terças ou nas quintas. Então, eles se preparavam para as terças e quinta, dependendo daquele horário, esperar. Daí, quando eu descobri, eu comecei a variar o horário e o dia, né? Senão, quando perde a surpresa, perde a graça, né? Você não consegue pegar mais ninguém. Daí, quando você não quer dar advertência, você já chega fazendo barulho, né? Você acorda a tempo, Mas esse daí, eu lembro uma vez que teve uma revisão na revistoradora. E aí, o técnico que foi, o cara era um monstro. Ele veio com um assaveiro de ferramenta. Então, tipo, nossa, agilizou um eito. Só de ferro. O cara trouxe guindaste, trouxe talha. Lembrei uma do Viganal pra falar. Trouxe confusão. E aí o que aconteceu? Meio que adiantou demais, sabe? Então aí que nós sabia que tinha um líder meio vida louca lá, desse tamanho assim, ó. Que se você tivesse de farda, ele já tucava uma bucha, né? Aí nós tava meio em 0,5%, sabe, ali, ó, catraqueando. E aí, do nada, aparece lá o coordenador da época, assim, ó, sai do rejunte lá domingo. Domingo, 1h da tarde. Ô, Nini, como que tá? O que tá fazendo aqui, ó? Não, tá de boa, tá de boa. Tentando fechar o horário, né? Não, tava só cumprindo tabela lá, só terminando os apertinhos pra testar. Meu Deus do céu. Qual que era, não? Não, eu e o Viganol, nós trabalhamos uns 2 anos, acho, no segundo turno. E o segundo começava meio-dia até as 8h20, né? E daí a empresa, ela tinha um sistema de ventilação, cara. E, cara, hoje, se colocar esses mecânicos novos aí, isso eu tenho certeza de dizer, que não... Não dá conta. Pé de rego. Cara, nós entrava dentro daqueles exaustor, tipo, 1h da tarde, às vezes saía no final da tarde, trocando o motor, porque daí não tocava, né? Era uns ventilador com um sistema no motor e polia. Aí ele tinha, tipo, uma gaiola de esquilo. E daí saía aqueles dutos de lata, assim, ó. Que era pra ventilar as coisas. Não ventilava nada aquilo lá. E daí nós ia do motor de 5 pra 7,5. Aí já trocava a polia do motor e trocava a movida. Daí não dava certo, pegava já ia pra 10, você vê. E daí trocava as polias, essas contas de polia, assim, a gente já tava fazendo de cabeça no final. Já. Nós ficamos 1 mês, cara. Entrava dentro e saía pingando, suado, assim, ó. No forro e... E daí depois do tempo você vai passando, assim, você vê o quanto que as coisas mudaram, entende? O meu pai dizia que depois que inventaram o trator de esteira e o revólver, ninguém mais fez força na vida, né? Porque facilitou um monte, né? E hoje você vê esses mecânicos que entram, as coisas é tudo mais facilitado. Você precisa trocar uma coisa em altura, você chama o caminhão muque com a cestinha. Inventaram a PTA, que você consegue subir e descer. Você tem... Para tudo você tem um jeito mais fácil. Existem terceiros dentro da empresa para fazer as buchas mais boca brava. Mais. Então, e dessas pessoas aí se deparam com um problema grande e elas correm do problema. Mas elas esquecem que às vezes esse problema grande pode ser a diferença entre você ter um crescimento de aprendizado, ou saber fazer, ou como.
Porque eu sofrendo, É o um melhor so- jeito de sofrendo se que você aprender é tu sofrer. Meu Deus do céu, homem, não tem aprendizado melhor. Trauma também, né? Trauma também. Às vezes pode Viu? traumatizar e não querer mais voltar para aquele lugar, mas você tem que cuidar o quanto você vai sofrer. Tem que mediar, né? A É. linha tênue, né? Sofrer saudável, né? Exatamente. Isso aí. Gente, vamos pro finalzinho aí já Tem a minha pergunta. do coisa, né? Então eu vou abrir então pra pergunta do Rafael. Ali que ele tá fazendo um drama aí pra perguntar. Cara, eu queria saber de você, assim, Ariel. Todo esse tempo ali, experiências, empresas que você trabalhou, qual foi o melhor chefe que você teve? Olha, E o porquê desse melhor chefe? no Paraná, o meu melhor chefe. Não quer se queimar em nada, né? Nunca se sabe, né, quem que eu vou trazer. Não, mas com Nossa. certeza. O Rafael foi um cara que ensinou demais. Abriu muitas portas também. Porque nós sabemos que para você crescer numa empresa são vários degrauzinhos e são diversas portas que tem que permitir ser aberto também. Porque se o cara não for com a tua cara e você não apresentar o resultado também, ali ele já derruba você, né? E com certeza o Rafael foi uma pessoa que ajudou nessa trajetória, ensinou demais. Nesses anos aí foram 5 anos de frigorífico, então eu vim de operador, mesmo sendo com as dificuldades ali, né? Mas a gente veio como operador e foi subindo os degrauzinhos até técnica de automação aí em 5 anos. Essa foi a trajetória que eu trilhei. Agora estamos aqui só com o diário, né? Mas ainda envolvido na manutenção e conversando e confusão, criando conteúdo. Mas vamos participar do evento, conhecer e conversar mais ainda sobre manutenção e disseminar isso aí como uma forma de entretenimento mesmo para o pessoal que manutenção, todo mundo sentia dor e não tinha meio que uma voz, né? O agro tem o sertanejo e manutenção é meio que esquecida, né? Só lembra de nós quando dá problema. Então, O agro é top e a manutenção é triste. a manutenção é triste, né? Já tem a frase aí. Então, a gente quer divulgar a manutenção não só como conhecimento, que tem muito conteúdo de conhecimento, mas como entretenimento mesmo aí, de conversar, igual num churrasco a gente conversa. Aqui nós fala manutenção de sofrência. Então, eu tenho que agradecer muito a você mesmo pela carreira. Não chora, faz favor. Não, Não, eu tô meio não se contente, se puder emociona. dar uma acelerada, Não. mas só pra não... Tem que agradecer mesmo a você por essa trajetória aí que eu consegui trilhar, com a ajuda de vocês, muitos outros, toda a equipe ali do frigorífico me ajudou, seja com conteúdo, com ideia, ali que a gente conseguiu trilhar esse caminho. E agora a gente vai encerrando aí o 3º episódio do Manutenção na Escuta. Muito obrigado novamente, Rafael, pela presença aí. Bom. Sucesso na empresa. Indico também conhecer a empresa EletroBS. EletroBS. Eu não sabia se era BS ou SB, mas tudo bem. EletroBS. Então, indico vocês conhecer também. Tem Instagram, né? Tem Instagram. Aí tem Instagram mostrando os serviços. Então, vamos lá para o nosso encerramento. Manutenção, serviço finalizado.